Está no ar mais um episódio de Chá de Belladonna para vocês. Mais um episódio aqui com a minha parceira Thaís. E gratidão por mais uma. Obrigada. Beleza, galera? Estamos de volta. Segunda temporada a todo vapor. Hoje a gente trouxe aqui muita informação para vocês, muito quebrando o tabu, muito conhecimento para quebrar o desconhecimento, desinformação da galera ignorante aí em relação à saúde. Então bora falar de saúde e muito mais. Mas antes, nossos patrocinadores, que nos permite realizar mais um episódio aqui com muito amor e carinho, né? Então é sempre bom a gente enaltecer quem fortalece a cena. Então, com a gente, Checkmate, Thaís, e fala mais. Checkmate, galera, escola de jiu-jitsu, vim até com a camiseta hoje da Checkmate, de coach. Eu sou uma das professoras lá dos treinos femininos, né? Então a Checkmate é uma escola de jiu-jitsu que apoia o jiu-jitsu feminino, né? Incentiva, apoia, e é um dos nossos focos principais lá na Checkmate, é prosperar o jiu-jitsu feminino. Então nós temos turmas exclusivas para mulheres, né? Segundas e quartas às 16h30, e terças e quintas às 20 horas, né? Então, mulheres, por favor, conheçam o jiu-jitsu. Vocês precisam conhecer o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial em que o mais fraco tem chances contra o mais forte. Então, nada melhor do que aprender jiu-jitsu para defesa pessoal, para fazer um esporte, para emagrecer, para ter mais qualidade de vida, para desestressar, para ganhar autoestima. Então, você só tem a ganhar conhecendo o jiu-jitsu. Então, marca uma aula experimental nesse número que está aí na tela. Avenida Mato Grosso, número 861. Esperamos vocês lá. Isso aí, galera. Se permita experienciar novas coisas na sua vida e ver o que acontece. E também temos aqui como patrocinador, que eu amo, Arte Suave e Yoga. Bom, para quem não conhece, Yoga é uma prática que trabalha muito o corpo físico, mas acima de tudo, né, a respiração sincronizada com o movimento, mobilidade, flexibilidade e autoconhecimento, né? É uma prática que faz ali uma imersão, né, onde você pode descobrir um pouco mais sobre você, se aproximar, né, da sua consciência, organizar as emoções, a mente e deixar o corpo em dia com saúde para ter bastante qualidade de vida e bem-estar. Então, Arte Suave Yoga acontece as aulas na Avenida Joaquim Dornelas, número 418, que é o mesmo endereço da Academia de Jiu-Jitsu Gracie Barra, tá? Então, cola lá ou pode entrar em contato através desse telefone se você quiser mais informações. Valeu? E agora vamos para a nossa convidada. Bom, hoje a gente convidou uma belladonna especial para trazer pra gente aqui muita informação, conhecimento. Ela é treinadora de várias modalidades esportivas, ela também pratica e vai poder compartilhar um pouquinho mais sobre o trabalho que ela realiza e falar um pouco sobre a sua história, sua vida, no seu processo de transformação para o mundo fitness aí, né? Então, com a gente hoje, Carol Lima. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pela oportunidade. Eu sou treinadora, uma das treinadoras do Estúdio Wilker Cruz, que é um estúdio que trabalha um treinamento físico. A gente denomina treinamento físico funcional, mas a galera tem uma ideia meio errada do funcional. Então, assim, é um treinamento que junta várias competências físicas. Tem um pouco de levantamento de peso olímpico, tem um pouco de calistenia, tem musculação, tem condicionamento. É uma metodologia que atende muito lutadores, por exemplo, do Gil, a galera do basquete, esportes no geral. É um treinamento que não visa estética, a gente costuma dizer que a estética é uma consequência, mas a gente trabalha os pontos específicos de acordo com cada pessoa. Então, eu atendo lá e atendo particular, sou coach fitness, consultoria online da parte do treinamento. Tô totalmente inserida aí nessa parte do fitness. Poxa, que legal, seja bem-vinda. A gente está muito feliz em te receber aqui, porque com certeza, né, você é uma pessoa que tem muito para falar, né, visando o trabalho que você já realiza. Então, é muita informação para desconstruir aí algumas coisas que são divulgadas, né, para a sociedade como uma forma de talvez saúde, mas que na verdade não é bem saúde, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, então eu quero começar primeiro perguntando para você, Carol. O que é qualidade de vida para você, né? Dá para saber que você já está imersa no mundo do fitness, mas no seu ponto de vista, assim, como também, além de profissional, mas por praticar, né, várias modalidades, como jiu-jitsu, né? Também
powerlift, né? Levantamento de peso, musculação. Calistenia. Calistenia ainda não, calistenia ainda não. Ainda tá faltando uma caminhada, mas eu acho muito massa. Acho muito forte, muito massa. Então, o que é qualidade de vida pra você? Pensando aí nesse lugar onde você tá hoje, no esporte e profissionalmente. Eu acho que é saúde mental. Eu Muito prefiro bom. definir assim. Porque eu entrei nessa área por saúde mental, né? Eu estava depressiva quando eu perdi peso. Depressiva, assim, literalmente, eu estava no hospital. Nossa. Eu estava já num estágio bem, então pra mim sempre foi saúde mental. Sim. Eu acho que eu percorri caminhos questionáveis até eu entender o que eu devia fazer mesmo, mas eu defino hoje como saúde mental. Por isso que hoje, apesar de eu tenho, sim, no meu treinamento um foco em estética, mas eu costumo dizer que não é mais a minha prioridade. Porque a Sim. partir do momento que a estética passou a minha saúde mental, ela deixou de ser prioridade. Sim. Então, eu prefiro definir como o que me faz bem mentalmente. Até onde me faz bem mentalmente é onde eu vou. As pessoas limitam muito a atividade física à estética apenas, né? E esquecem todos os outros benefícios que ela traz, que talvez são muito mais importantes até que a estética, né? Como a saúde mental. A saúde mental é uma consequência também das atividades Com certeza, físicas, né? até porque quando a pessoa define a atividade física como estética, essa busca pela estética, ela acaba dando um efeito contrário, né? Ela destrói a saúde mental. Então, você tá ali fazendo algo que vai contra o que a atividade física quer trazer, né? Então, a atividade física é muito mais. Por isso que eu gosto, hoje, eu tô me especializando em treinamento de força, porque o que eu vi em mim e o que eu vejo na prática, com mulheres, homens, idosos e tudo mais, é que é muito mais massa você se sentir forte e se sentir capaz e levantar uma barra de 200 quilos e falar, caralho, eu consigo. Sim, com certeza. Do que você ficar buscando um objetivo estético que às vezes nunca chega. Porque às vezes o seu objetivo não vai chegar. Sim. Porque tem coisas que são irreais. Inalcançáveis, Irreais, essa é a questão, né? Sim. São impostas como um padrão que às vezes não é pro teu corpo. Né? E isso que eu ia falar, Exatamente, e aí não vai chegar. Existem vários tipos de corpo, né? Então você pega um corpo de uma modelo, chega lá pro seu personal e fala, eu quero esse corpo. É impossível, seu biotipo é outro, né? Sua vida é outra. Exatamente, e aí você se frustra com a atividade física, né? No geral. Sim. Então, eu nem gosto muito de atender com esse objetivo muito estético, porque eu acho que não é algo muito palpável. Não depende de mim como treinadora. Sim. E assim, eu não tenho controle sobre isso, né? Porque envolve tantas coisas, envolve alimentação, envolve a mentalidade da pessoa, O estilo de envolve vida. o estilo de vida, envolve a genética, que tem sim o seu papel, o estilo de corpo, a estrutura óssea. Então, assim, às vezes a pessoa chega, ela tem um tipo de estrutura que é um pouquinho mais, que a gente falando leigamente, assim, quadrada. Eu quero ter uma cintura fina, tipo... Nunca, né? Nunca vai assim, chegar. Não vai rolar. Sim. E por isso você fala também, né? Tipo, essa questão da saúde mental é um caminho que meio que não é cultivado quando a gente segue o pensamento de buscar esse padrão que é imposto, né, nas mídias hoje, principalmente. Agora, com essa expansão do fitness, a galera já se sente muito... o próprio professor, assim, tá dando informação, às vezes, sem esclarecer quais são os problemas que aquilo pode gerar para ela, né? Então, não procura um profissional ou uma pessoa que realmente tem entendimento daquilo. Ela vai pegar na internet. E aí, quem tá em casa começa apenas a reproduzir e sem consciência nenhuma disso que a gente tá falando aqui, né? Que o corpo, ele tem as suas condições, né? A gente tem que respeitar os limites do corpo, entender qual é o seu biotipo e qual é o seu verdadeiro objetivo, né? Longe dessa camada da beleza que a gente sabe que é inatingível, né? Então, pensar sobre qual é o seu verdadeiro objetivo para encontrar a sua própria beleza, nesse caso, né? Sim, eu acho que eu sempre ressaltei, assim... muito até, tem gente que me acha até meio bruta nesse sentido, que eu sempre falo que se você quer, você vai ter que pagar o preço. Mas tem um limite. Então, assim, no sentido, você vai ter que pagar o preço, no sentido de se dedicar, de ser disciplinado. Se você quer um resultado além da média, você vai ter que se esforçar além da média.
Mas a gente também precisa achar aonde é o limite. Eu acho que é exatamente isso. Na hora que aquilo ali cruza a saúde mental, na hora que aquilo ali deixa de fazer bem, não é mais legal. A não ser quando a gente está falando, por exemplo, de um atleta de fisiculturista, fisiculturismo, né? Não tem como a gente falar que aquilo ali é saudável mentalmente. Assim, eu tenho amigos que competem. Não é, mas é o trabalho dele. Sim. É algo que ele ama fazer. É outra coisa, né? Sim. E às vezes a galera não entende isso também. Quer levar a vida que essa galera leva. Quando a gente dieta daquele profissional, assim, né? E não esquece também que aquele atleta de fisiculturismo, ele tá com uma equipe em volta dele. Geralmente ele tem um médico, ele tem um coach, ele faz exames mensalmente, ele tem todo um preparo, ele não chegou ali do nada. Então a gente tem que, acho que, entender aonde está, né? Aonde estamos nos colocando, para não fazer uma comparação irreal, Sim, né? A galera associa muito a magreza, né, com a saúde, né? Isso. E nem sempre isso está associado. O atleta, por exemplo, é o maior exemplo disso. Ele geralmente ele tá magro, ele tá em forma, mas não quer dizer que ele tá 100% saudável, né? Porque o atleta, ele leva o corpo dele ao extremo o tempo todo. E levar o corpo ao extremo ao longo de muitos anos não é tão saudável, isso, né? até... A gente tava até conversando com a Bruna antes de entrar aqui, que isso, na verdade, em qualquer competição, né? Quando a gente fala de competição, a saúde, ela fica em segundo lugar. Com certeza. Não dá pra gente colocar alta performance do lado de saúde. Não, né? Não tem como. E você mencionou sobre a magreza, mas não só a magreza. Assim, às vezes a gente pegar uma atleta biquíni, que são geralmente bem magras, não está saudável. Sim. Por vários pontos. Da mesma forma, a gente pegar um fisiculturista de uma categoria mais pesada, que pesa ali acima dos 100 quilos, você vai ver que ele tem problemas muito parecidos com o de um obeso. Sim. Porque apesar dele ter muita massa muscular, ele assim, ultrapassou o que o corpo dele aguenta. Então, eles possuem problemas muito parecidos com os problemas de um obeso. Nossa, problema para dormir, problema cardiovascular, os mesmos problemas. Sim. Lógico, né? Não dá pra gente colocar tudo ali no mesmo balaio. Mas eles têm problemas muito parecidos. Então, o que a gente tá vendo ali, geralmente não reflete, né? Eu sou uma prova disso, porque quando eu emagreci, quando eu já estava magra, as pessoas não viam isso visualmente, né? Mas eu ainda tinha muita gordura corporal, gordura visceral, e estava pesando 50 quilos, estava muito magra. E você falou sobre quando você estava magra, que você ficou depressiva. Foi depois que você emagreceu que você ficou depressiva? Não. Ou você já vinha num processo de... Eu nunca fui magra. Eu brinco hoje em dia, eu falo, nunca me verão. Me viram uma vez, que foi um processo não saudável, que é o que eu tô dizendo. Mas não é do meu padrão de corpo, a minha estrutura, né? Eu já tenho coxa grossa, já tenho bunda grande, assim, eu não sou desse padrão de ficar muito magra. Então, nunca fui. Sempre fui um pouquinho gordinha, assim. E aí, depois dos meus 16 anos, eu engordei mais um pouquinho. E aí, quando eu tava ali, nos meus 17, eu, assim, no meio disso tudo, né? Teve o lance de me descobrir homossexual e tudo mais. E aí, quando eu estava nos meus 16, eu tinha acabado de terminar meu primeiro namoro. E aí, eu comecei a entrar numa depressão, assim, muito pesada. Acho que eu cheguei a engordar ali uns 15 quilos nesse... 15 quilos. Então foram vários fatores, né? Depois desse término. Eu já tava ali mais gordinha. E aí, eu tinha uma irmã que faleceu de câncer. Quando ela descobriu o câncer, pra mim foi o ápice, assim. Eu engordei mais 15 quilos, porque eu cuidava dela. Eu, assim, passava a noite acordada e aí me alimentava mal. Aí eu cheguei a pesar 110, mais ou menos. 110 quilos. Nessa época aí, assim, daí ela faleceu, né? E eu continuei engordando bastante. O meu auge foi uns 110 quilos. Foi então, assim, Carol, nesse processo aí que você teve, né, esse ganho de peso e chegou a atingir a obesidade, né? Você entende, então, que o que te levou para esse caminho foi parte por conta da condições emocionais mesmo. Sim, porque assim, eu sempre tive... Eu já tinha uma alimentação errada, digamos assim, quando eu era ali adolescente. Porque minha mãe sempre trabalhou muito, então eu ficava sozinha em casa, vivia de miojo, iFood, tudo errado, né? Mas não tinha esse ganho de peso, que na época eu me exercitava, jogava bola pela escola e tudo mais.
já tinha um padrão ali meio instaurado, digamos assim, né? E aí, quando eu passei por esse término, quando esse término começou a acontecer, porque eu morava junto já com a pessoa, apesar de ser nova, e eu comecei a engordar, era o comer emocional, né? Que é o mais comum. Sim. Então, e aí, por exemplo, quando eu ficava com a minha irmã no hospital, ou ficava cuidando dela, era o comer emocional. Tipo, comer compulsivamente, comer o tempo todo. Foi puramente pelo emocional. Só que aí chega um ponto que você também não consegue mais parar tão fácil. Assim, não basta ficar feliz pra parar de comer. Porque antes você comia porque você estava triste. Aí depois você come porque você tá feliz. Aí depois você come porque você tá entediado. Aí depois você come porque... Aí vira um Já hábito, acostumou né? a comer. É muito de comer. difícil. você vive pra comer, né? E você, assim, percebeu na época a crueldade das pessoas? Porque eu acho que as Isso, pessoas eu ia são muito perguntar. cruéis. Sim. Quando uma pessoa engorda, sabe? A primeira coisa que elas falam é, você engordou. Você tá assim por quê? Uma invasão, né? Sim. E olha tudo que você tava passando nos bastidores, que muita gente provavelmente não sabia, obviamente. E só que elas chegam e só falam daquilo. Sem saber da sua história, sem saber de todos os problemas que te levaram até ali, né? E associar, assim, às vezes, a preguiça, ou assim, como se fosse algo fácil de fazer, e você só não faz porque você não quer. Isso. Aconteceu isso contigo, assim? Não, pra caramba. Tanto que o que acho que me afundou muito mais, que eu mencionei que foi um término, o término foi por isso também. E essa pessoa falou isso. Nossa. Falou Assim, o quê, exatamente? Que ela não... Que ela perdeu o tesão mesmo, que ela não gostava mais porque eu tava engordando muito. Nossa. E foi algo pra mim muito pesado na época, mas você vê, foi pesado, mas não me deu efeito nenhum. Assim, eu digo de falar, vou emagrecer. Pelo contrário, Foi uma violência psicológica, né? me afundou mais, na verdade. Assim, Com certeza. Nesse sentido. Mas tinha muito isso, assim... hoje eu entendo, né, que não era por mal e tudo mais, mas essa pressão, esse padrão da magreza, ele existiu pra mim desde que eu sou criança. Cara, A minha mãe sempre falou, vai ficar gorda, não come isso e tal. Eu tenho a consciência tranquila de que ela nunca fez isso por mal, mas era algo que existia. Então, pra mim, sempre teve. E aí teve esse relacionamento que já afundou mais isso, e tinha isso das pessoas também, né? Falando o tempo todo que, assim, o que estava acontecendo, Sim. que era só fechar a boca. E muitas vezes pessoas que nem te conhecem, assim, intimamente, pra ter essa liberdade com você, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que nem conhecem a outra e chegam e falam, nossa, você engordou, nossa, você... Por que você tem essa liberdade? Primeiro, você não sabe nada da vida daquela pessoa, você não sabe o que tá acontecendo. Então, eu acho que os comentários sobre o corpo das outras pessoas é uma coisa que tem que parar, gente. Chega, é feio, entendeu? Sei lá, antiético, anti tudo. Eu acho horrível você chegar e comentar sobre o corpo de uma pessoa se ela não te perguntou nada, se ela não te pediu ajuda nenhuma, né? Se ela não tá te pedindo nenhum tipo de auxílio pra emagrecer ou engordar. Mas com certeza a gente sente isso bem, assim, isso em todos os aspectos. Você numa entrevista de emprego, você sente, você é olhado diferente. Assim, hoje por eu ter tido essa experiência, eu consigo ter esse tato, eu consigo entender, por exemplo, uma pessoa no peso que eu estava já, na academia, ela tem muitas barreiras, porque tem aparelhos que ela não cabe. Então, você imagina o constrangimento. De estar lá já é um constrangimento pra ela, já é um constrangimento, que ela parece um ET, Sim, né? O mundo não é feito Não pra é pessoas feito. gordas, né? E aí você já tá excluído, né? Você imagina... E às vezes o professor da academia, ele não faz por mal. Assim, ele nunca teve aquele peso, ele não vai imaginar que você não cabe ali, né? Então, são situações, assim, em várias entrevistas de emprego que você perde, às vezes, por causa da sua aparência, mesmo a sua aparência não tendo nada a ver. Assim, muito mais com mulheres isso, né? Julgamento no corpo, cara, né? assim, na época, o que eu tive de rejeição da parte, assim, de relacionamento, tanto que eu desisti. Assim, na época que eu era obesa, eu desisti de me relacionar, porque era um preconceito estampado, assim. É muito divertido, porque todas as pessoas depois apareceram, né? Foi muito bacana pra mim. Depois A vingança. Sim. Mas, assim, é bem pesado mesmo. Sim, com certeza. Você pensar. E o que eu queria te perguntar é sobre isso mesmo que você falou, né? Que depois que você transformou o seu corpo, e aí a gente já te coloca, assim, visualmente olhando num padrão de estética que existe no fitness, né? De uma mulher com corpo definido, todo malhado, né? Então, entra num padrão de beleza, e aí nisso você
sentiu diferença, então, quando você estava essa outra performance? A forma de tratamento e de abordagem das pessoas? Você acha que as pessoas te deram mais oportunidades? Em vários aspectos, até mesmo por questão estética mesmo. Nossa, completamente, é outra coisa. Assim, você tem voz, né? Assim, às vezes, eu costumo dizer que tem gente que tem um corpo que as pessoas já julgam um padrão e ela não sabe nada, né? Que são essas pessoas que disseminam informações erradas. Mas só por ela ter um padrão de corpo, ela é ouvida. Então, assim... Essas blogueirinhas fitness. Exatamente. As pessoas te recebem diferente, te tratam diferente. É outra coisa, completamente diferente. Você tem voz, você tem vantagem, ainda mais no meio da educação física. Você tem muita vantagem. Eu costumo dizer que eu já conheci algumas pessoas, meninas, obesas, que são da área da educação física. É muito complicado, porque uma pessoa obesa na área da educação física, ela é quase invisível. É muito difícil. E você sente que é diferente para homens e mulheres, ou você acha que é igual? O homem gordo, o profissional de educação física, ele também sofre esse preconceito? Ou a mulher mais? Os dois sofrem, mas eu diria que um homem obeso e uma mulher obesa, o homem pode até conseguir um emprego. A mulher, acho muito difícil, nunca vi acontecer. É que, assim, a exigência sobre a mulher sempre ter que estar num padrão de beleza. Por exemplo, né? Pra ter oportunidade na vida. Eu já tive, assim, já cheguei a conhecer uns 5 professores gordinhos, assim, atendendo em academia. Até hoje, nunca conheci uma mulher. Eu já conheci mulheres desempregadas. Agora, uma mulher gordinha atendendo em academia, assim, gordinha mesmo, tipo, no nível obesidade, nunca vi. Carol, você comentou assim também, a gente refletindo sobre isso, né? Sobre o porquê as pessoas buscam ir pra academia. Então, a gente entende que o principal objetivo das pessoas, na verdade, não é a procura pela saúde. É pra chegar no corpo tal, né? Eu quero ficar assim, quero a bunda, o braço, as costas, abdômen assim. Que nem a da fulana lá do Instagram. Aí, nesse caso, o que te motivou mesmo, você falou, pelo que deu pra entender, mas não sei se é isso, quero te perguntar, se foi porque você se viu mesmo numa condição emocional ali já completamente, né, abalada, num ponto que você queria se ajudar e foi pro mundo fitness por isso, buscando essa saúde mental, essa qualidade de vida, ou não, ou você acredita que pesou também bastante essa pressão social pra te fazer buscar um corpo que fosse aceito? Na verdade, eu não queria, nem queria ir. Foi meio sem querer. Assim, eu estava, como eu mencionei, eu cheguei para o hospital por depressão, porque eu já tentei suicídio, não tenho problema em falar sobre isso. E eu estava muito mal numa época. Não, até então, quando eu era adolescente, eu cheguei a praticar futebol, praticava natação, praticava várias coisas. Depois dos meus 14 anos, ali mais nada. Nada. E aí, nessa época aí, eu tava bem mal e eu tinha uma prima que praticava Muay Thai. Já lutava, campeonatos e tudo mais. E aí ela começou a me chamar, vamos lá só pra você ver, você vai gostar e tal. E aí eu fui, assim, meio arrastada com ela e comecei a gostar do Muay Thai. Mas assim, eu só ia lá porque eu achava o Muay Thai legal. Eu não tava mais afim de... Eu não tava afim de nada, na verdade, né? Eu tava com depressão, eu tava só existindo ali. Sim, e sobrevivendo, aí, né? E aí eu comecei a ir, e aí é aquilo que a gente chama, né? Depois, né, eu estudei muito e vi que tudo fez muito sentido. Que a gente chama de hábitos angulares, né? Pra eu ir pro Muay Thai, eu tinha que regular um pouquinho meu sono. Eu não podia mais ficar só dormindo. Eu tinha que me alimentar minimamente bem. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. E aí eu comecei aí entra o que você falou, né? A pressão social. Eu falei, eu já tô aqui, já tô um pouco melhor, né? Já tô conseguindo viver o dia, né? Então eu vou tentar. Só que eu sou assim, eu sou assim com tudo. Na hora que eu falo que eu vou fazer, pode demorar um pouquinho pra eu falar que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. E aí um dia eu fui almoçar com a minha mãe, uma lasanha, assim, um almoço bem gordo. Falei pra ela, essa é a última refeição gorda que eu vou comer. Gorda, essa maneira de dizer, né? Porque eu vou começar a fazer dieta. E aí eu terminei aquele almoço, passei numa loja do shopping, comprei uma balança, né, de peso corporal, pra me pesar, ver quanto que eu tava. Naquele dia, se eu não me engano, eu tava com 108 quilos, depois daquele almoço. E pra eu anotar que a partir daquele dia eu ia fazer... E assim foi. A partir daquele dia, eu mudei completamente e eu fui muito radical. Não recomendo. Quando me perguntam do jeito que eu fiz, eu não recomendo, porque tem muita chance de dar errado. Conta pra gente seu como processo, foi. né? Foi o seu processo. Vamos colocar a foto, o Felipe, e a gente vai contando a história, né? Conta pra gente como é que foi esse caminho que você falou que não recomenda. Eu não recomendo porque eu acho que não é todo mundo que tem psicológico pra passar. Assim, você vê,
Você pode estar pensando, mas você também não tinha, exatamente. Só que eu sempre fui muito radical, como eu falei, eu decido, tá decidido e pronto, acabou. E eu tava muito cansada desse tipo de preconceito. Isso tudo pra mim já tava, assim, eu já tava engasgada, né, com tudo isso. E eu queria um resultado, assim, eu sabia que se o resultado demorasse muito pra vir, talvez eu desistisse. Entendi. Eu queria um resultado rápido, apesar dele não existir, Pra te motivar um pouquinho ali. Exatamente. E aí, eu também não sou o tipo de pessoa que funciona com... Tem aquela pessoa que ela fala, ela consegue ir tirando as coisas aos pouquinhos. Ah, eu vou fazer uma reeducação. Vou comer só um pedacinho de chocolate. Eu já era num nível que eu comia muito, então não dava pra mim. Ou eu precisava tirar tudo, ou eu não ia fazer. Então eu tirei tudo. Tudo. Eu fiz uma dieta que o pessoal chama de cetogênica, né? A low carb. Ela é abaixo da low carb. Então a low carb você consome uma quantidade baixa de carboidrato e a cetogênica ela vai ainda mais restrita do que a low carb. E eu comecei a fazer essa dieta. Eu acho, cara, eu não me lembro exatamente. Mas eu acho que em questão, assim, de uns 20 dias, eu já tinha perdido, tipo, uns 8 quilos. Nossa, é muito rápido. Só que eu tava tão gordinha que os 8 quilos não faziam diferença. E você teve auxílio profissional? Não. Não, foi sozinha, por conta própria você pegou mesmo. essa informação na internet? Eu comecei a pesquisar. Eu tinha uma amiga dessa minha irmã que faleceu, a Gabi, que, inclusive, ela sustentou o emagrecimento dela também, é uma colega minha hoje em dia, chegou a ser minha aluna, que ela estava fazendo a low carb, e eu não sei exatamente quanto de peso a Gabi tinha perdido, mas era bastante, era mais de 20, assim. E eu falei assim, ela perdeu, por que eu não posso perder? E aí eu fui pesquisar como que era aquele modelo de dieta que ela estava fazendo, que era low carb e depois a cetogênica. Eu comecei a pesquisar, fui seguir pessoas obesas que também estavam fazendo a mesma dieta, e foi tudo assim, pesquisando e estudando por conta. E aí eu fui perdendo muito peso, só que eu falo assim, eu nem sei dizer, eu brinco que hoje eu não teria culhão pra fazer o que eu fiz. Porque foi algo muito sofrido. Assim, eu passei 6 meses sem comer uma bala fora da dieta. Nossa. Você foi para um extremo, né? Um extremo. Tanto que a minha perda Precisa de peso muita total... força mental, né? A minha perda dos 50 quilos foi em 6 meses. Você vê, é uma perda muito grande para pouco tempo. Não é saudável. E o que eu vejo de pessoas que emagrecem muito rápido num curto espaço de tempo é que não se mantém. Exatamente, né? é isso que eu ia vejo o dizer. efeito rebote indo e voltando. Geralmente as pessoas que fazem essa dieta cetogênica e a low carb, é o que acontece. Ela até sustenta. É baseada em motivação, ela sustenta. Mas depois ela não consegue sustentar a manutenção. E é quando volta, e às vezes volta em dobro, né? Que é uma reeducação em vários aspectos na mente, né? Exatamente. Da disciplina. Eu acho que esse foi o meu diferencial também. Assim, eu não comecei esse processo para atingir, por exemplo, um corpo tal. Eu queria me sentir bem comigo. Eu queria minha autoestima de volta. Tanto que eu sempre falei, eu nunca quis ser musculosa. Eu nunca quis nada, nunca quis entrar na musculação, nunca quis nada disso. Eu falava que eu queria perder o peso suficiente para eu me sentir bem. Tanto que eu achava que eu tava com 108, eu sempre falava, acho que quando eu chegar no 70, para mim tá bom. Eu cheguei no 70, não tava bom. Cheguei no 60, não tava bom. Quando eu cheguei no 50... eu já tava muito magra, assim, a ponto daí a galera nunca tá feliz com nada, né? Aí a galera falava que já tava magra demais. Sem contar que durante esse processo tinha muito aquilo, vai ganhar tudo de novo. Você tinha esse medo. Eu não tinha, mas as pessoas falavam. E assim, sabe o que eu queria te perguntar? Essa coisa de buscar sempre estar emagrecendo depois que você esteve do outro lado, no extremo, pro teu corpo, também gera, talvez, um efeito rebote do processo contrário? Tipo assim, agora... a busca pela magreza, que é o que a gente estava falando, tipo, virou uma vitória tão grande, essa sensação de se vencer, de cada vez estar mais magro e chegar num ponto de você desenvolver até um distúrbio alimentar. Sim. Ou você se via magra ou no sair espelho? Ou você, quando se olhava, ainda não achava que ainda não estava o suficiente, que você tinha que emagrecer mais? Então, não é nem que eu não me via magra, mas eu não estava satisfeita. E aí demorou um tempo para eu entender por que eu não estava satisfeita. Porque, assim, igual eu falei, eu achava que nos 70 quilos eu estaria satisfeita. Não foi suficiente. Cheguei nos 60, não foi suficiente. Cheguei nos 50, e aí eu já estava me vendo muito magra, assim, as pessoas já falavam que não estava legal e tudo mais. Eu sabia que não dava mais para descer dos 50, né? E aí foi um momento meio decisivo para mim também, porque eu passei por todo esse processo, foi tão difícil. Porque, assim, eu falei 6 meses, né? Sem comer nenhuma bala. Só que nesses 6 meses foram 6 meses de choro,
Sim. 6 meses de acordar, tipo, e ficar chorando na beira da cama, tipo assim, eu quero comer, mas eu não posso comer porque eu me propus a isso aqui. Foi muito difícil. E aí, quando eu cheguei nos 50 quilos e eu não estava feliz com a minha aparência, foi frustrante. Sim, porque você achou que quando chegasse lá... Ia tá É Já tá sempre tudo assim, a gente fala, resolvido. quando eu chegar lá, quando eu fizer tal coisa, quando eu pesar tal, e é sempre o peso, né? É sempre o peso. A gente nunca pensa quando eu tiver com um físico assim, é sempre quando eu estiver pesando X. Sim. E aí eu falei, bom, agora eu cheguei no meu limite e eu ainda não tô feliz. E você falou também que as pessoas falavam quando você era gordinha e depois quando Depois você que eu tava emagreceu, magra. você tava magra demais. Ou seja, E E nunca, falam hoje também. hoje você tá forte demais. Agora, e você tá Nunca é o sempre suficiente, sendo alvo. gente. O seu corpo sempre é alvo. Não é suficiente, né, Sim, Thaís? nunca é o suficiente, nunca vai estar bom. Então, se você Não. ficar buscando esse padrão que os outros criam, você vai estar sempre nessa busca. Você nunca vai estar feliz, nunca vai Por estar isso que eu satisfeito. digo que eu acho que assim, o caminho pra não entrar num distúrbio ou algo do tipo é você entender o que é bonito pra você. E não só o que é bonito, mas o que é saudável. Porque, assim, tem um corpo que eu gostaria muito pra mim, nunca terei. Porque ele ultrapassa a minha saúde mental, assim. Eu já tentei chegar nele, cheguei, assim, num nível bem de gordura corporal bem baixo, mas que pra mim já era insustentável. Eu não conseguia trabalhar, andava me escorando. Nossa, Não muito tinha força pra desgastante. nada, assim, não podia comer nada, não vivia, né? E aí eu falei, colocando na balança, pra mim não vale. E você acha que se você tivesse uma psicóloga com você nesse período, seria muito mais fácil? Com certeza. Né? Você recomenda isso para pessoas que Ou estão nesse até uma processo? nutricionista, né, Sim, também. Com certeza. Eu recomendo que tenha esse tratamento multidisciplinar, mas que também sejam profissionais que entendam a sua individualidade. Porque, por exemplo, eu tinha um certo receio na época com nutricionistas, porque eu me conhecia o bastante para saber que uma reeducação alimentar, para mim, não ia dar certo. E aí, às vezes que eu tentei, eles queriam impor isso para mim. Tipo assim, mas vamos colocar um docinho aqui na sua dieta. E eu pensava, cara, se botar esse chocolate, eu vou comer 3 barras numa sentada. Sim. Entender Né? sua mente também, né? E às vezes, da mesma forma que, gatilhos. exatamente, da mesma forma que eu fui uma pessoa que precisou pegar algo restrito, tem pessoas que são o oposto. Tem pessoas que precisam ir bem devagarzinho. Sim. Então, assim, eu acho que também é um desafio hoje encontrar profissionais que não queiram colocar a vontade deles, e sim entender o que aquela pessoa precisa. Porque hoje, assim, a minha dieta, que eu mesma faço também, depois de muito que eu estudei sobre isso, é algo, assim, completamente normal, assim, eu como o que qualquer pessoa come, eu só adequei as quantidades pra mim. Assim, ontem eu comi um lanche e 3 donuts do tamanho da minha cabeça. E hoje eu volto à minha dieta normalmente. Sim. Então, assim, hoje já é algo muito mais tranquilo, completamente de boa, de se levar. Então, assim, eu tive Mais que... saudável. Mais saudável, né? Tranquilo pra cabeça também. Então, eu acho que tudo tem que ser de acordo com o que a pessoa sustenta. A medicina está indo para esse caminho individualizado cada vez mais. E eu acho que as outras profissões associadas a isso vão acabar também tendo que ir, porque não adianta mais você ter a receitinha de bolo, né? Passar essa dieta para todo mundo. Por exemplo, Mesmo um treino. assunto que é bem polêmico, assim, né? No meio do fitness. É uma briga entre os nutricionistas e os coaches. Aham, sim. Treta. De fisiculturismo. Porque Existe. os coaches legalmente não podem passar dieta. E as pessoas normalmente optam pelos coaches. Mas eu sempre falei que talvez a galera estivesse encarando a situação por uma ótica errada. Sim, os nutricionistas, no caso. Se a galera tá optando pelo coach, por que a gente não descobre o porquê? Tem um motivo. Aí você colocou a questão. Porque, assim, o que eu observo? O seguinte, né? Quando eu comecei também, né? Como eu comentei com você anteriormente, mas eu também fui por um processo muito extremo. Quando eu entrei pro fitness, assim. E aí o meu objetivo era ter um padrão de corpo, que era aquela mulher musculosa, tal. E aí que eu encontrei pessoas que foram pessoas que me orientaram nos treinos e também na minha alimentação, tipo coach, assim, né? Mas que eram da área já do fisiculturismo, ou seja, ele passou o que ele sabia, né? Exato. E ali eu segui, e pra mim, acabou que o meu objetivo, ele foi sendo traçado De acordo a partir com- de algo muito extremo, que eu não precisava passar por aquilo, entendeu? Mas, assim,
é a informação que eu não tinha, eu só recebi de um lugar. Mas agora que você falou sobre o porquê a galera busca, porque existe isso, todo mundo hoje já tem essa consciência, isso faz muito tempo atrás. Mas agora, os nutricionistas já são profissionais que estão atuantes, já ganharam visibilidade, já se tem essa valorização, a gente entende a importância da nutrição, mas ainda continuam, mesmo assim, escolhendo o cara. Porque, assim, o que coach. assim, eu acho que os dois lados têm profissionais ruins, né? Tem coaches péssimos, eu já passei por alguns, Importante assim, falar. que abalaram minha saúde mental também com coisas restritivas e também por nutricionistas ruins. Então, acho que os dois lados têm. Mas, assim, o que eu vejo, né? De amigos, coaches e da galera que eu acompanho, a galera que já veio me pedir ajuda em questão alimentar e tal. São pessoas que tiveram péssimas experiências com nutricionistas no sentido de não ter algo adequado à realidade. Por exemplo, eu fui lá, o cara me passou o sal do Himalaia e pra eu lanchar 3 castanhas. Aí, porque eu entendo, eles seguem o que eles aprenderam na faculdade, eles se preocupam mais com a saúde, isso é importante ressaltar. Os coaches não se preocupam normalmente com a sua saúde. E normalmente, exceções. E o coach, ele vai ir mais pro simplesão. Então, ele vai falar, tá, eu vou calcular aqui pra você emagrecer, mas você come um pão com ovo, um arroz com feijão, tá bom? Então, é algo mais normal. Tipo uma reeducaçãozinha, né? É algo mais simples. E, às vezes... Mais acessível. Mais acessível e tem uma comunicação mais direta, às vezes. Por exemplo, pra mim era ruim... Quando eu ia na Nutri na época, hoje eu tenho vários amigos nutricionistas excelentes que fazem esse tipo de acompanhamento online também. Mas assim, eu ia lá e eu só voltava lá no mês seguinte. Eu falava, mas e se eu tô com uma dúvida aqui, como que eu vou falar com ela? Tipo assim, se eu tô com algum problema, como eu vou ter que esperar 30 dias, né? Tinha muito isso. E os coaches geralmente ali, né, no WhatsApp, o dia inteiro. Ele motiva, né? É tipo assim, acabou aqui o meu negócio, posso trocar por arroz, sei lá. Tem um contato, assim, muito mais íntimo, próximo, né? Mas né? o que, como você falou, também é algo preocupante, porque tem alguns profissionais que trazem com eles só a bagagem deles. E aí, Não por funciona, exemplo... não é padrão, né? Às vezes, se a pessoa é, por exemplo, uma lutadora de jiu-jitsu, ela não tem que ter uma dieta nem parecida com uma fisiculturista. Sim. Então, os objetivos não casam, né? Exato. Isso aí que eu também queria falar sobre os treinos, né? Que muitas vezes tem esse terrorismo do treino, ele tem que ser sempre aquele treino com muita carga, com muito desempenho, mas a gente também tem que entender qual que é o objetivo seu com aquele treino, né? Porque se você, como falou, é um profissional de uma outra área, não é aquele tipo de treinamento que vai ter, que é o trabalho que você faz lá na academia, né? Que é fazer um treino específico para o que a pessoa executa no dia a dia dela. Se ela é atleta de alguma área, vai focar em movimentos para aquilo. Esse assunto é até engraçado, porque quando você vai treinar... Eu não sei se você já teve essa experiência, se você ainda faz musculação, mas quando você vai treinar em academias mais, assim, smart, sei lá, Bluefit, academias de rede, assim, e você faz um treino diferente, você parece um ET. Fica todo mundo te olhando. Cara, eu juro que eu já vi gente filmando pra zoar. Caramba. Meu Deus. Por falta de conhecimento. Porque as pessoas acham que você é um bobão, que você tá fazendo coisa da sua cabeça. Assim, os treinos, por exemplo, quando eu tava competindo no Gil, eram treinos bem específicos, com movimentos que não existem na musculação comum. Você não vai ver uma pessoa comum fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que quem é do Gil vai entender. Amarrar o kimono lá no cross e ficar fazendo. Cara, quem é da musculação vê você fazendo aquilo, fala lá, perturbado. Tá viajando, tá viajando. E assim, não é comum, mas as pessoas não entendem que dentro do ginásio, da academia, cada um tem um objetivo. Sim. Então, assim, e rola muito esse julgamento, tem que ser diferente. né? A gente Galera, fala pras cuide pessoas... do seu corpo, cuide do seu treino. Isso que eu ia falar. Deixa o coleguinha em paz. Deixa ele viver a vida dele lá e buscar melhorar, né? Como você falou, por você se sentir, talvez, quando você entrou na academia também, e tava nessa fase que você tava obesa, né, ainda, as pessoas te olhavam estranho, você sentia que existia alguma forma de preconceito naquele ambiente? Quando, na verdade, eu comecei a musculação quando eu já tinha perdido todo o meu peso. Ah, você ficou na Eu dieta ia só antes. no Muay Thai. Eu treinava, comecei a treinar Muay Thai, assim, na época que eu comecei a fazer dieta mesmo, eu cheguei a treinar Muay Thai até 3 vezes ao dia. Sim. E assim, lá na equipe que é ainda, né, no mesmo lugar, o Dragão Branco, eu nunca tive esse tipo de problema. Tinham outras pessoas bem gordinhas também, eu sempre me senti muito acolhida lá, foi o que me fez continuar também. legal. Nunca tive esse tipo de problema lá. E quando, assim, como eu falei, eu não gostava de musculação, eu sempre fui muito relutante. Na verdade, eu achava péssimo, monótono, chato.
E é mesmo. Ah, não. Só que eu gosto, não. E sabe quando que eu descobri que Eu não gosto. que ele era chato? Não, assim, chato. Porque quando a gente começou, eu, por exemplo, você fala, eu também comecei buscando qualidade na minha vida e tal. Então, essa era a minha motivação. Só que depois eu fiquei obcecada por um corpo, e aí depois daquilo a musculação virou um vício. Mas o bem-estar que ela gera no final do treino é incrível, a gente se vence todos os dias. Mas quando eu experimentei um tipo de esporte diferente, tipo, fui pro jiu-jitsu, fiz yoga, fiz boxe, experimentei pilates e tal, eu fui vendo que o meu corpo ele podia fazer tantas coisas, tinha tantas formas de criar desafios diferentes, que aí, na verdade, eu falei, poxa, musculação, tá, é legal, mas, pô, tem um monte de outras coisas legais na verdade, também. não é nem que é chato. Eu costumo dizer que é porque o ser humano, né, o comum, a gente não gosta de fazer nada que não é benéfico pra gente. Assim, que a gente não vê vantagem. Então, a gente faz o que a gente tá vendo resultado. Vantagem Por isso- imediata. Exatamente. Por isso que eu falo que a musculação é um esporte que é difícil das pessoas ficarem. Porque pra você ver o primeiro resultado, demora. E as pessoas não estão Sim. dispostas. E é todo dia. Por exemplo, um treino de Gil, você fez ele ali, cara, aquilo ali libera uma endorfina em você na hora que você fala, nossa, massa pra caramba. Tipo assim, é instantâneo, né? É imediato. Você vai fazer um treino de musculação, você passa uma hora ali e você fala, Sofrendo. que merda, Você né? sai, você entra com raiva e sai com mais raiva. Esse Aí sou você, eu. aí você olha no espelho e fala, tá a mesma bosta, É né? muito Aí isso. você vai pesar, não mudou nada. Então, quando eu falei que eu me olhava no espelho e não tava satisfeita ainda, era porque eu tava pesando 50 quilos, só que ficou um monte de pele, né? E assim, um monte mesmo. Tanto que não era visível que eu pesava só 50 quilos, porque tinha muita flacidez. É lógico que ia ter, né? Assim, Sim. 100 e poucos quilos, né? E aí não tinha pra onde correr. Eu tinha que ir pra musculação. Nem se eu fizesse uma cirurgia pra tirar, depois eu ia ter que ir pra musculação do mesmo jeito. Não tinha como fugir da musculação. E aí eu fui, e comecei a treinar, assim, os primeiros 2 meses eu só fui porque minha melhor amiga ia comigo todos os dias, era mais fácil. Mas assim, eu ia arrastada, eu não gostava. Eu comecei a gostar quando, só que assim, mesmo não gostando, eu também sempre levei muito a sério. Sempre treinei, assim, ao meu máximo. Sei que eu treinava tudo errado quando eu comecei. Mas, assim, eu dava o meu máximo ali e eu ia todos os dias, certinho, sem errar. E aí, depois, acho que dos 2, 3 meses ali, eu comecei a ver um resultadozinho, não só estético, mas me sentindo melhor, me sentindo mais disposta e tudo mais. Peguei gosto e aí a coisa fluiu. Mas, assim, a princípio eu achava muito chato. Sim. Eu acho que a maioria das pessoas acha, eu me encaixo nessas pessoas. Você ter só o objetivo estético não sustenta, como a gente estava falando, né? Então, você ter aquela motivação para ir e você não tá vendo aquilo no espelho, porque não vai ser imediato. Então, é um esporte que você tem que ter paciência e você tem que colocar mini desafios diários para você conseguir manter, né? Se Mini manter. metas para manter. E é por isso que hoje, naquela época, eu nunca tinha ouvido falar de outros tipos de treino de musculação que não visassem a estética, né? Hoje já tá muito popular o powerlift, e ele tá popular justamente por isso. Porque geralmente quem começa a treinar querendo ficar forte em questão de fazer um agachamento pesado, um supino pesado, um terra pesado, lembrando que pesado é relativo, porque é pesado para mim pode não ser para você e vice-versa. E a pessoa fica, porque ela se motiva, ela se desafia e o resultado é palpável. A cada treino, um treino ela levantou 20 quilos, no outro treino ela levantou 22. Beleza, subiu 2 quilos, no outro ela levantou 25. Então ela tá vendo a evolução dela ali constantemente e assim ela fica. É uma forma muito mais fácil de ficar com objetivos assim, que você consegue traçar, do que um objetivo estético que depende de N fatores, né? Sim. Você pegou uma gripe, Já era. ferrou pra você. E tem também a questão de qualidade de vida, né? Principalmente na terceira idade, né? Então, assim, uma pessoa que malhou a vida inteira, ela vai ter uma terceira idade muito melhor, com muito mais qualidade de vida. Ela vai conseguir ser independente, ela vai conseguir fazer as coisas Sim, dela, né? com Tá aí um ponto interessante também, né? Porque geralmente a gente trabalha muito isso lá no estúdio também, visando qualidade de vida. A gente tem bastante esse público de idosos também lá. Porque a pessoa, assim, por incrível que pareça, a pessoa que ela pode ter treinado a vida inteira, mas ela treinou a vida inteira só em máquinas, por exemplo, ela chegou na academia de musculação
só sentou numa máquina e fez. Geralmente quem visa só estética faz isso. Ficou fazendo algo muito focado, no ombro, no tal parte do glúteo. Essa pessoa tem grande chance dela ter problemas muito semelhantes com quem não fez nada. Não é funcional, né? Porque não é funcional. Ela nunca fez um integral. levantamento terra, ela nunca fez um agachamento, ela nunca fez um supino. Então, ela não fez exercícios que realmente foram eficazes para ela ao longo da vida. Que são movimentos que a gente faz diariamente, né? De forma errada. Ela não realmente construiu uma estrutura forte. Ela só meio que ficou ali lapidando Só e não aquele foi tipo funcional. de movimento, né? Isoladamente, né? Eu vejo que a galera do jiu-jitsu, assim, né? Eu dou aula de yoga lá e tem uma galera do jiu-jitsu que foi fazer aula de yoga comigo. E, assim, a galera tem um corpo muito limitado, né? Em questão, às vezes, de mobilidade, em algumas regiões do corpo. Até de acumular mesmo, né? Essa questão do corpo sempre nessa posição e fortalecer os músculos que fazem essa flexão do tronco, né? Acaba gerando pra pessoa também muito problema na coluna e tal. A gente brinca ali. bastante que um marombeiro chegou no jiu-jitsu, ele vai ser amassado. Vai. É uma lei, certeza. É regra isso. E o jiu-jiteiro chegando num treino de mobilidade e alongamento, ele vai gritar de dor, ele vai reclamar. E você estava falando sobre a transição. Então, você foi de obesa, depois você ficou muito magra e depois você ficou muito forte, certo? Isso. E nesses três momentos, seu corpo foi criticado, né? Coloca uma foto aí, Felipe, dela nesse momento do auge, que ela atingiu musculatura densa mesmo. Olha lá. Essa é a mais recente mesmo. Acho que umas 2 semanas, 3 semanas. E ali a gente vê que você tem os membros superiores bem desenvolvidos, né? Tipo, ombro, bíceps, tríceps. Que é o que geralmente, às vezes, as mulheres chegam e elas não querem, né? E por que isso, né? Por que elas não querem? Porque isso, de repente, é muito associado com o corpo masculino. Sim. Né? Como é que é pra você, assim, vivenciar e enfrentar esse tipo de situação? Você passa muito? O que as pessoas geralmente falam pra você? Assim, eu levo numa boa hoje em dia, porque eu gosto, né? Por isso que eu sempre falo a importância de você entender o que é bonito pra você. Talvez se fosse algo que eu não goste, me incomodariam as críticas. Mas como eu me sinto bem assim, não me incomodam. Mas elas são, assim, 100% presentes. É muito, 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 muito dos dois lados, tanto de homem quanto de mulher. As mulheres, porque elas julgam sendo um corpo masculino mesmo, que remete muito ao masculino. E os homens, porque eles falam que não é um corpo feminino. Uhum. E no caso, a gente para pra pensar. Você que é treinadora, que você encontra todo tipo de pessoa com condicionamentos físicos variados na academia, incluindo muitos homens, né? Realmente é um corpo masculino? Vamos lá, vamos levantar. O que é um corpo masculino e o que é um corpo feminino? Os homens que a gente vê por aí nem são tão musculosos, né? E aí, como é que fica o corpo masculino? Depende do masculino que a gente tá usando de referência, né? Até porque eu tenho colegas que treinam que tem, assim, uma coxa e um glúteo que dá de 20-0 no meu. Né? Que raiva. Homens. Sim, que ódio. Inveja. Então depende muito do padrão que a gente tá... Eu não sei, na verdade, eu acho que esse padrão ele veio da nossa cabeça, né? Sim, Porque, ele é não imposto, existe. é da sociedade. Da mesma forma que existem mulheres que têm uma estrutura já de corpo, que não tem cintura fina, não tem corpo violão. Assim, existem homens que têm uma estrutura que tem cintura fina, tem bundão e tem coxa grossa. Sim. E Então, assim, entra uma questão que eu acredito que seja... que vai um pouco puxar ali para da identidade de gênero, né? Que é algo que a gente agora já tá colocando bastante em questão na sociedade, porque as pessoas têm muito de associar o que é o feminino, o que é o masculino. Quando, na verdade, ninguém quer vestir esse uniforme, entendeu? As pessoas só querem ser o que elas sentem que é legal, que faz bem para ela. E é isso, porque né? assim, parando pra pensar, eu ainda tenho uma coisa que facilita, assim, digamos, que é o fato de eu ser homossexual. Então, eles não precisaram me dar essa carapuça aí. Você mas vestida. eu já tinha. Mas é muito mais difícil pra uma mulher heterossexual Com que tem um certeza. corpo igual ao meu. Sim. Imagina. É muito difícil. Porque ela recebe essa camisa também. Sim. Não importa se ela é ou não. Se ela tiver mais superiores definidos, assim, a galera já dá pra ela essa... E pro outro lado Já também. coloca ela numa caixinha. Essa etiqueta, Exatamente. né? A mesma coisa, Caixinha, o cara, um homem treinando glúteo na academia, ele é zoado. Sim. Ele é com zoado. certeza. Só que a mulher recebe muito mais esse... Porque a mulher recebe dos dois lados. Ela sofre o preconceito de mulher,
de outras Importante mulheres. falar que as mulheres promovem preconceito Exatamente. também, né? Ela sofre dos dois lados. Então, ela sofre um preconceito vindo de outras mulheres e de homens. Os homens não. Eles sofrem uma zoaçãozinha ali vindo dos caras, mas as mulheres não julgam ele. Verdade. Então, isso aí é uma coisa que não faz muito sentido também, né? Ser homem é muito mais fácil, essa é a verdade. Não, e assim, até a Carol comentou que as mulheres nem procuram, né? Então tem essa identidade de gênero também no momento que elas vão escolher a pessoa para dar o treino para ela. Então ela fala, tem esse preconceito com o corpo. Mais uma vez, julgando o corpo, né? No momento que associa ao masculino, julgando o corpo no momento que analisa o seu profissional. Porque daí a pessoa fala, não, se ela não tem o corpo que eu quero, ela não vai me deixar com o não corpo vai que me eu deixar quero. com o corpo que eu quero. Sim, Como realmente. se o seu conhecimento fosse limitado ao seu físico, aspecto Exatamente. Tipo assim, tanto que hoje, agora, eu comecei a ter mais alunas mulheres na consultoria online, que assim, me deixa muito feliz, que são mulheres que também não chegaram até mim com objetivos estéticos, elas chegaram querendo ser fortes. Ai, que legal. Que legal. Querendo, assim, bom ser fazer forte. levantamentos pesados, supino pesado e tudo mais. Não foram mulheres que vieram pela estética. Mas isso começou agora, porque antes, acho que, assim, dava para contar nos dedos quando apareciam mulheres para mim. Porque elas já tinham esse preconceito de que se o meu corpo era um pouco mais de acordo com elas, voltado ao masculino, eu só ia conseguir deixá-las assim. Sim. Mas elas não usavam essa mesma medida para escolher os homens. Exatamente. Porque aí elas escolhiam treinadores homens para desenvolver nelas um glúteo. Sim. Homens que nem treinavam, às Nem vezes. treina glúteo. Então, Homens que às vezes nem também tinham experiência com mulheres, né? Exatamente. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas, né? São coisas que não fazem muito sentido. Sim. Então, a gente quer falar, né, sobre esse julgamento que tem. O corpo, ele é sempre alvo, ele sempre vem primeiro, né? Antes das pessoas saberem quem você é, antes delas saberem a sua história, né? Ou de realmente se aprofundar sobre os seus conhecimentos, sua profundidade em determinados assuntos, ela já julga você colocando um padrão, uma etiqueta, vestindo uniforme, como a gente colocou aqui, só pelo aspecto visual. Ela te bate o olho e já te julga, né? Então, pensando nisso, tem uma situação recente, né, da atualidade, que aconteceu com a Lana Del Rey, que ela tá no Brasil, se eu não me engano, e aí ela foi no Brasil. E ela tá sendo alvo de muitas críticas de haters e tal, falando sobre o corpo dela, porque agora, né, ela acabou desenvolvendo um pouco mais, né, o corpo, ela ganhou um pouquinho mais de gordura. Mas do ponto de vista dela, ela se julga bem, que tem qualidade de vida, que está saudável e que tá tudo bem na vida dela. Ela nunca esteve melhor como agora, né? Eu trouxe uma Então, imagem pra gente colocar. vamos Pode pôr colocar. a da Lana Del Rey, Felipe, por favor? Tá na tela ali. Ali, aqui, ó. Então, a passagem de Lana Del Rey no Brasil é marcada por onda de gordofobia na internet. Então, muita gente comentando nos posts da internet assim, nossa, não sabia que ela era gorda, nossa, não sabia que ela era velha e gorda. Esse tipo de comentário. Pessoas que se dizem, inclusive, fãs, né? Sim. Então, como você é fã e ainda faz esse tipo de comentário sobre... Então, você vê que mesmo mulheres que estão num lugar de De poder... de destaque, né? De elas lugar de fala até. Não digamos é só assim. com a gente, meras mortais, né? Elas é. ainda assim são julgadas. E qual é o trabalho dela? Ela é fisiculturista? Ela é modelo? Exato. Exatamente. Certo? Ela não Essa é trabalha bonita com o corpo dentro dela. de um padrão. Exatamente, ela não tem que corresponder a ninguém. Ela é Exato. cantora. Ela tem que chegar lá e apresentar o trabalho dela e cantar e fazer as músicas dela. E o corpo dela não vai influenciar absolutamente em nada disso, certo? Exatamente. Ela tem que, assim, na medida do necessário para ela estar saudável, né? Sim, Em questão sim. de saúde mesmo. E se ela está, né, é o que a gente fala. Assim, isso dentro da educação física é muito complicado, cara. Porque, assim, às vezes eu tenho amigas, amigos e tal, que treinam pesado. A galera do Power, por exemplo, é uma galera que agora isso vem sendo desmistificado. Mas sofre um preconceito pesado, porque o pessoal fala, essa galera aí não é atleta. Porque geralmente eles são gordinhos. Porque não que é necessário. Isso vem sendo, a gente vem tentando tirar essa ideia da cabeça das pessoas. Existem atletas de power que têm um físico também ali dentro do padrão que a gente fala, né? Bonito, esteticamente bonito e tudo mais. Porque não é porque você é powerlifter que você tem que comer um monte e ficar gordinho e tal. Sim. Mas é mais comum. É mais comum, ainda mais pra quem compete, tipo assim, perto de competição eles comem muito carboidrato, então é um físico diferente. O pessoal fala, Exato, é um não físico é atleta diferente. e tal, só porque ele não tem. Mas, gente, tipo assim,
ele não precisa estar igual um fisiculturista, ele não é fisiculturista. E isso dentro da educação física, às vezes, se a gente está numa fase que a gente não está afim de fazer dieta, as pessoas já falam. Começam. Quando eu comentei com a Bruna, quando eu fui lutar pelo Gil, que eu deixei a musculação um pouco de lado, porque são coisas que opostas, você tem que priorizar uma das duas, senão não dá. O meu físico da parte, assim, musculosa, digamos assim, murchou. Assim, acabou. Eu fiquei, assim, magra, digamos, né? Perto do meu físico. E aí o pessoal falava assim, nossa, parou de treinar, saiu da educação física. Nossa. Tal. Só que assim, Desistiu. eu tinha outro objetivo. Exato. Ou se às vezes eu tô numa fase que a minha dieta não é prioridade pra mim, assim, eu tô só ali comendo minimamente saudável e tal, e me permitindo mais. Nossa, tá ficando gorda. Tipo assim, parou de fazer dieta. Tipo assim, só que eu não sou fisiculturista. Sim. Carol, então, aproveitando isso que você está falando já, referente aos caminhos que as pessoas acabam buscando para chegar no determinado corpo, que a gente vê que é um corpo cada vez mais próximo do corpo de um fisiculturista, porque cada vez mais definição, volumes em alguns músculos mais populares aí, né? Então, assim, pensando dessa forma, a gente entende que as pessoas vão no desespero até, buscando a qualquer coisa que vai fazer ela chegar lá, né? E você, que fez todo esse processo de transição, de transformação do seu corpo, né? Como falou, você ainda seguiu uma dieta que até alguns nutricionistas mandam. Claro que você não estava tendo um acompanhamento ali, mas você conseguiu emagrecer e tal de uma forma até saudável. Pensando na sua alimentação, que ela foi pensada num modelo já, né, dado. Porque eu não usei nada também, né? Isso, aí isso que eu queria perguntar, porque, tipo assim, bom, você seguiu, mas tem as pessoas que fazem essas dietas loucas da internet, e tem as pessoas também que acabam, às vezes, como você falou, a musculação, você olha no espelho, não tá satisfeito e tal, e aí vem o lance do anabolizante, né, que acaba parecendo um trampolim para chegar naquele físico que realmente é o físico idealizado, o físico musculoso definido, né? Então, como chegar mais rápido, né? Chegar rápido. Você chegou a fazer uso de anabolizante em algum momento da sua vida? Depois sim, eu faço, atualmente, inclusive. Mas eu acho esse assunto muito relevante, porque assim, durante o meu emagrecimento eu não usei nada. Pra não dizer que não usei nada, eu usei cafeína, porque eu treinava muito. Mas assim, nunca usei nada. Cheguei, emagreci totalmente na raça mesmo, dieta e treino e loucura, né? Porque era uma dieta meio de doida, assim. Muito extrema, né? Muito extrema. E aí depois, quando eu entrei na musculação, também durante muito tempo, assim, mais de ano, eu também não usei nada. E aí, pra mim, era um problema muito grande, porque eu sofri muito pra emagrecer. E quando eu entrei na musculação, eu tive que fazer uma dieta de ganho. Muita comida, né? Você imagina pra uma obesa, uma nutricionista, porque eu já Comer estava tudo com de uma nutricionista, ela tentando fazer eu entender que eu tinha de comer muito. Sim, E eu aceitando sem ter medo de engordar. Foi um processo muito complexo. Sim. E aí, foi tudo assim, treinando e comendo. Ganhei, na época, como, né, eu tinha o obeso, quando ele perde muito peso, fica essa pele, ele tem uma facilidade de ganhar massa muscular. Acima da média, acima das pessoas comuns. Então, durante esse tempo que eu tava fazendo dieta, eu devo ter ganhado ali uns 6 quilos de novo. Sem tomar nada ali, só no treino e comendo muito mesmo. Só que chegou um ponto, e assim, nessa fase, quando eu decidi usar anabolizante, eu vivia já, eu tinha uma rotina de atleta, assim, nunca quis ser fisiculturista, ainda não quero, acho um esporte sensacional, porque eu acho que a mentalidade que o fisiculturista tem é fora da curva. Mental. Eu acho um esporte controle. sensacional, mas nunca quis. Só que eu levava uma rotina como se eu fosse. Sim, eu treinava, eu fazia cardio todos os dias, 1 hora de cardio todos os dias, eu fazia dieta tudo pesadinho, sem errar, não bebia, dormia 8 horas por dia, é uma rotina de atleta. E apesar de eu ter ganhado já muita massa magra, ainda não estava bom, porque ficou uma pele. E aí eu fui em alguns profissionais e eles falaram, olha, essa pele que ficou, muito provavelmente ela não vai sair naturalmente. Vai demorar muito. Assim, ou vai ser uma cirurgia, ou talvez se você tentar fazer uso de hormônios, né? E treinando e fazendo dieta como você faz, você vai conseguir isso um pouco mais rápido ou de uma forma mais assertiva, né? Mas ainda assim, talvez sobre. Tanto que não saiu tudo. Não é mais visível em foto, mas ainda existe a pele, em alguns lugares específicos.
E aí eu comecei a pensar, cara, eu tô nessa há mais de ano já. Eu faço tudo certo. Faço dieta certinho, treino certinho. Eu vivo pra isso. Por que eu não vou usar? Né? E aí, antes disso, eu fui estudar muito sobre o assunto. Fui pesquisar. Já não tinha. É muito difícil nesse meio quem usa e é através de médico. É polêmico, mas é a realidade. Ninguém vai no médico. Muito difícil. Verdade. Porque é um negócio muito... Ninguém tem condição de bancar. É caro. É muito caro se você for fazer com acompanhamento médico. E é perigoso também, né? É perigoso porque... E aí, assim... Eu nem vou entrar muito nisso, porque eu já falei, já devo ter... Tem nutricionista que já deve estar me odiando. E daí os médicos vão me odiar também. Mas assim, às vezes é mais perigoso você ir com um médico porque ele não tem experiência prática. Ele não viu o que isso faz na prática. Assim, ele estudou a teoria, mas... No corpo, você fala, ele não sentiu no corpo dele. Tipo, Não, médico sem ele não experiência. teve, tipo assim, ele não tava ali acompanhando, às vezes, vários atletas ou várias pessoas do meio em diferentes corpos. Porque, em questão de anabolizante, a gente é tentativa e erro. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Porque cada corpo é um corpo. Cada corpo reage de uma forma. A gente tem uma breve noção do que pode acontecer. Mas pode acontecer algo que nunca aconteceu. Sim. Porque é uma surpresa, é tentativa corpo e erro. humano, É ser o humano. hormônio, né, cara? Ele regula né? tudo no nosso É algo que não é natural. E assim, os treinadores, né, mais antigos e tudo mais, às vezes eles já conviveram com mais de 100 pessoas utilizando coisas distintas. Então ele tá mais, certa forma, preparado para lidar com eventualidades que podem acontecer, né? Assim, há exceções, mas geralmente é o que acontece, né? Vamos dizer assim, é assim que a galera pensa. Então eu pesquisei muito e vi o que podia acontecer. Pesei se eu tava disposta a bancar isso que podia acontecer, que são os colaterais, no caso das mulheres, colaterais mais preocupantes do que no caso dos homens, né? Já vi mulher ficar careca, por exemplo, são coisas que não voltam. A voz, pelo, às vezes o rosto pegar um formato mais quadrado, masculinizado. Coisas que são irreversíveis, né? E até mudança na genital também, eu vi o médico falando. E a né? longo prazo, também dependendo da sua genética, câncer, né? As pessoas não falam sobre isso e é um risco. Interrompe o fluxo menstrual, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu já tive câncer de tireoide e aí, numa época que eu tava querendo competir Gil, eu fui na minha médica, na minha oncologista, olha a coragem. E cheguei pra ela e falei, eu posso fazer uso de hormônio pra melhorar minha performance? Ela quase me bateu na sala. Ela falou, você quer morrer? Você quer morrer se você acha que uma medalha vale mais que a sua vida, você vai lá e usa. Se você acha que não. Porque no meu caso, o meu câncer foi de origem hormonal. Então eu já tenho uma predisposição a câncer de origem hormonal. Então se eu colocar um hormônio no meu corpo, eu tenho mais chance de dar algum erro. Exatamente. Entende? E esses colaterais, assim, eu falei aqui os colaterais visíveis, né? Os que a gente consegue mensurar. Mas existe os que a gente não tá vendo. E que vão ser daqui a anos, daqui que 20, podem 30 estourar anos. depois. Então eu acho que a gente tem que estar disposto, né? Sim, ou pelo menos consciente. Isso que eu ia falar, consciente. Porque Consciente. quando as pessoas, elas chegam vendendo a ideia do anabolizante, ok. A gente entende, né? Ah, tem os profissionais de fisiculturismo, ele fez aquela escolha, ele tá consciente do que o preço que ele tá pagando. E é o trabalho dele, né? É o trabalho dele, ok. Aí chega uma pessoa que ela visa só o objetivo estético, e aí ela quer aquilo. E tem muita gente que acaba, ela encontrando no caminho, que age de má fé no sentido só de querer ganhar grana mesmo, tal, dá uma instrução toda errada, não fala quais são as consequências, a pessoa entende que por estar na internet, se falar disso o tempo todo, que é algo legal, só vê as flores. Só vê os benefícios, E não exatamente. fala dos problemas que isso traz, né? Porque assim, eu costumo, assim, eu acho que tem uma hipocrisia muito grande sobre isso também, porque eu já vi muita gente falando assim, o fisiculturista pode porque é o trabalho dele, se você quer usar só pra estética, não é válido. Eu acho que assim, depende. Porque, assim, no meu caso, por exemplo, eu vivia pra isso. Aquela pele me incomodava. Assim, aquilo ali mexia com a minha saúde mental. E eu realmente levava a sério. Então, pra mim, valia. Então, eu acho que a pessoa tem que ver se vale pra ela aquilo ali. E as consequências, né? Como a gente comentou. E aí entra o outro problema, né? Porque é um assunto que é um tabu, e por ser um tabu, tem informações diversas. Você pode pegar uma pessoa que não sabe o que está fazendo para te orientar. E no caso das mulheres, a chance é 99%. Porque você não vai achar... Eu não conheço ninguém até hoje. Se eu tivesse achado, eu iria preferir, com certeza, uma mulher para me orientar. Mas geralmente são homens orientando mulheres. Ou seja, homens falando para mulheres usarem hormônios, sendo que eles são homens. Eles não entendem a reação que aquilo tem
também no corpo da mulher. Exato. Eu, Com por doses, exemplo, muitas vezes, né, que eram para homens. exatamente. Ou às vezes eles até descem a dose, mas se tratando de mulher, quando a gente vai estudar, e eu sempre ressalto que até a literatura é questionável, porque como eu falei, cada corpo vai reagir de uma forma. Então, existem livros de autores renomados que já indicam uma dosagem acima da média para mulher. E ou seja, é um autor confiável. Sim. Mas, se você não vai ler outros autores e entender que talvez aquela dosagem seja alta, você confia naquilo ali. A primeira vez que eu fui usar, por exemplo, graças a Deus, eu acho que era uma substância falsa. Porque se fosse verdadeira, eu acho que eu tinha Era muito. cantado para subir. Porque Nossa. foi uma pessoa que me orientou também. E depois, eu estudando mais a fundo, eu vi que era uma dosagem, tipo, 3 vezes mais do que eu poderia tomar. Nossa. Ainda mais que eu nunca tinha tomado nada. E assim, eu fui muito corajosa, porque como você falou do câncer, eu perdi uma irmã com câncer, minha mãe tem câncer, o câncer está na minha família. Sim. Mas depois de tudo que eu passei, eu também já tenho o pensamento de que se for pra ser, vai ser. Então eu falei, assim... Então, você tá consciente, Você estudou, você e leu, você aceitou. teve as informações e você optou por aquilo, Exato. né? Então, a primeira coisa, galera, acho que saber dos riscos, procurar um profissional ou você estudar para conhecer os riscos, não é uma pílula mágica que você vai tomar e vai acordar no outro dia com um E corpo outra, lindo, né? entender que assim, eu falo para as pessoas, não existe eu vou tomar só pra chegar aqui e vou parar. Não vai. Depois, pra manter, tem que continuar. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Provavelmente, se você tomar, você vai tomar pro resto da sua vida. Sim. Você vai dar pausa e vai voltar. Porque não é uma droga. Não é fácil parar. Sim. Quando você quer parar, é muito difícil. Você sofre. Você sofre da depressão. Você sofre no seu treino. Você sofre na sua recuperação. As suas articulações sofrem. O seu corpo sofre. Então, não é tão simples. Eu vou tomar e depois eu vou parar. Eu tô acompanhando Não é tão simples assim. o desmame do meu marido, porque ele vai fazer a cirurgia, ele vai ficar muito tempo parado, e aí os 2 médicos conversaram e optaram por parar a reposição hormonal dele, né? E aí ele tá sofrendo demais, demais. Tudo isso que você tá falando tá acontecendo com ele É nos porque é a treinos. mesma coisa de você Efeito parar rebote. de usar uma droga. Porque é uma droga. O cansaço no treino, as dores pós-treino, né? Tudo isso E melhora, mexe né? muito com o psicológico da pessoa, né? Ainda mais que, normalmente, quem usa o anabolizante, tem pessoas que usam, por exemplo, pra performance, né? Na questão da força, que a força aumenta muito, assim, pra caramba. A recuperação dos treinos e tudo mais. Mas, geralmente, a galera visa muito estética, né? Os que usam. E quando você para... Aquilo ali vai no seu psicológico total, porque a estética, assim, não é que você perde tudo, porque se você sempre treinou certinho, fez dieta, você não perde tudo. Mas a mudança é muito brusca, Sim. muito brusca. E outra coisa importante que eu achei que você falou, que é que você já tinha uma vida regrada, você já fazia dieta, você já treinava, físico. você já levava uma vida praticamente de atleta, e aí você introduziu o hormônio, os hormônios, né? E sem acreditar nisso, né, de, porque eu vou ter um resultado rápido. Não, é só pra te ajudar em tudo aquilo que você já movimentou É na sua como vida. se fosse, eu não sou hipócrita em dizer que não faz diferença, como a gente falou aqui, faz muita diferença. Mas ele só potencializa o que você já tá fazendo. No Sim. caso, se você tá fazendo coisa errada, ele vai potencializar a coisa errada. Isso, Sim. eu vejo gente tomar Exato. que não faz dieta, que não Exato. tem uma rotina de treinos o suficiente pra tomar, sabe? Que faz tudo errado, estilo de vida péssimo. Ou e que aí é vem muito- com anabolizante achando que vai Resolver. mudar tudo. E não vai, E gente. às vezes até piora, né? Porque ele potencializou o que já tava ruim. Ou gente que, assim, eu treino e faço dieta, mas não quer abrir mão de certas coisas. Por exemplo, é muito comum a pessoa beber todo final de semana bebida e usar. Então, assim, o álcool é uma coisa que vai contra a hipertrofia e contra a performance no esporte. Então, você tá ingerindo álcool, ou seja, você tá se atrapalhando e aí você tá colocando um anabolizante pra te ajudar, você tá ajudando a se atrapalhar. Sim, você tá deixando o seu corpo confuso, né? No mínimo é só confuso. isso que você tá fazendo. E tá acabando com o seu fígado, né? De quebra. Sim. É só isso. Ô, Carol, e falando sobre isso, né? Sobre esses efeitos que geram todas essas alterações, né? No corpo da mulher, você, né? Que falou que faz os ciclos e tal. Isso, de alguma forma, acabou alterando o seu ciclo menstrual, por exemplo. Sim. Mudou. Isso gerou também... Não tem mais. Libido, Isso. Eu não tenho ciclo menstrual, mas... não tem. Porque, na verdade, às vezes, assim, acontece algo que fica meio bagunçado e tal, mas, assim,
Resumidamente, eu não tenho, né? Isso aconteceu depois de alguns meses do uso. Eu confesso que eu achei sensacional. É o sonho de toda mulher, brincadeira. Porque eu não gostava. E eu sempre tive problema com isso. Tipo assim, eu sempre sofri nesse período. Eu tinha dores muito fortes de ir pro hospital de cólica. Então eu falei, Tem muitas mulheres que não conseguem treinar, né? Tipo, ela tem uma rotina de treino e aí chega no ciclo menstrual, ela tem que parar a vida dela, praticamente. Eu não vou treinar, não. Antes eu ia, cara, eu ia toda a prova. Hoje em dia eu falo, não, vou respeitar meu corpo. Porque, assim, é um pouco da aceitação, entende? Que faz parte do meu ser mulher. Tem um útero, tem um ovário, vai rolar. E é isso. Mas antes não, cara. Antes eu ia no pain, no gain. Sim, pra mim era muito difícil. Essa parte, assim, eu achei até bom. Mas tem outras coisas, assim, que a gente tem que... em questão de libido, sim, tem bastante alteração quando você tá usando, né? Cada um reage de um jeito, mas normalmente a libido fica bem alta. Da mesma forma que quando você for tirar, ou dependendo do hormônio que você escolhe, pode dar um efeito reverso, né? Pode cair muito. E aí, se você não tá preparado pra isso ou não entende... já me aconteceu, inclusive. Se você tá, às vezes, numa relação, você acha que tem algum problema com você, né? Se você não entende. Então, essa é a importância também de você entender o que está acontecendo. Ou, às vezes, algum colateral que você não sabe que pode ter, você não conhecia. Ele veio e você fica preocupado, porque você não entende o que tá acontecendo. Já teve colegas minhas que usaram, né, confiando em treinadores homens, por exemplo. Aconteceu algo da voz ou da hipertrofia do clitóris, que acontece. E daí depois elas vieram me mandar mensagem e isso já aconteceu, assim, para mais de 5 pessoas. E agora? Como que volta? Eu falei, então, Não gata, volta. não volta. Tem uma notícia pra te dar. Falei, então, não vai voltar. Vai ficar assim. Sim, e aí? Então, são coisas que a gente tem que... E até no humor mesmo, porque tem alguns hormônios e aí isso vai abalar você e quem tá convivendo com você, né? Seja seus pais ali ou seu companheiro, companheira, sei lá. Vai afetar porque tem hormônios que mexem muito com o humor da pessoa. A pessoa fica, assim, muito estressada, querendo sair chutando todo mundo. Então... Testosterona, né? Então, assim, você tem que conhecer as características de cada um para saber o que dá para você. Você é uma pessoa muito estressada, muito estourada. Você vai tomar um hormônio que vai, assim... Não vai dar certo. Não vai... Mais uma vez, a importância de ser uma análise individual, né? Com certeza. Então, Carol, aproveitando aqui que você tá falando, aumenta o libido, então, é interessante saber. Mas assim, cara, você sentiu que mudou mesmo teu libido? Aí você começou a ter mais interesse sexual nesse tempo? Muda bastante. Depende do que você tá... Que eu já, tipo, experimentei alguns hormônios diferentes, né? Depende muito do tipo de hormônio também. Tem uns que não tem essa... E da dosagem, né? A dosagem eu falo que é ali que tá o segredo, né? Entre o remédio e o veneno, né? Que dependendo do que você coloca ali, é o que pode dar muito errado. Porque você pode ter muito benefício, digamos assim, mas não vai valer a pena, né? Então, da libido, por exemplo, tem uns que não tem algo tão expressivo assim. Mas alguns outros eu senti... Era quando eu sentia que ele tava batendo, assim. Porque eu sentia a libido muito, muito mais alta mesmo. E a disposição para treinar, a recuperação muscular, assim, você vai lá, se mata no treino e no outro dia você tá pronto para outro. Sim. Então, são coisas que a gente consegue perceber mais evidentes. Mas, mesmo eu, que sempre estive preparada, consciente das coisas, alguns colaterais me preocupavam, assim. Quando eu achava que estava acontecendo. A voz, por exemplo, foi algo que nunca me incomodou. E eu até postei esses dias no Instagram um vídeo meu falando antes de eu usar o hormônio. Era uma voz de criança. Voz, seja assim. Completamente diferente. Assim, mudou. Quando a minha voz mudou, não dava mais pra eu esconder. Porque foi muito evidente, mas não me incomodava. Sim. E aí, alguns colaterais eu não estava, assim, preparada se acontecer. Estava consciente, mas eu vivia com medo. Penteei o cabelo, achei que caiu um pouquinho de cabelo. Eu já ficava, tipo, meu Deus do céu. E agora? Então, assim, apesar da gente... Até quem está consciente dá uma assustada, né? E assim, eu brinco, todo mundo que usa hormônio, geralmente deu uma dorzinha aqui, você fala, ih, eu vou morrer. É agora. É agora. Então, assim, você tá consciente, mas você tá sempre com medo, né? E, Carol, você se considera homossexual?
certo? E como foi essa descoberta? Como foi essa Péssimo. transição? Seria, né? Porque a gente nasce mulher já hétero, né? Homem hétero. E depois que a gente faz essa transição, A como sexualidade foi isso? associada ao gênero. Ao gênero, isso. Eu nunca tive dúvida em questão no sentido, por exemplo, de eu gostar de ser mulher. Eu amo ser mulher, nunca quis, tipo, ser homem. Isso é até confuso, né? Por eu gostar do físico que o pessoal julga mais masculino, às vezes as pessoas acham que é isso que a gente quer, né? Mas na real ali é um lance de você superar realmente o seu próprio corpo, mas eu né? nunca quis isso, não. Sempre gostei muito de ser mulher, do lance de ser feminina mesmo, nunca foi um tabu, nenhuma dúvida pra mim. E em relação a gostar de mulher, foi muito natural, eu acho, a descoberta. Assim, eu tive relacionamentos com... Eu nem considero muito relacionamento, assim, coisa quando eu era adolescente ali. Você teve experiências 15 anos, heterossexuais e tal. Assim, pra mim era tipo, se é isso aqui, acho que... Era tipo assim, Não era animador pra você. Você falou, mas só isso, que isso? Não, na verdade eu não gostava muito não, mas assim... Era mais porque Eu era, nem, todo eu mundo nem fazia, via, era eu nem isso. via outra possibilidade. Assim, eu nem cogitava De a outra. experimentar, né? E aconteceu naturalmente de eu conhecer uma pessoa que foi ficando minha amiga, na verdade. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que eu não gostava como amiga. Mas assim, foi algo muito... Foi um processo mesmo. Não procurei, não procurei por isso. E aí, depois da primeira vez que eu tive essa experiência, eu nunca tive dúvida, não. Assim, eu relutei um pouquinho, porque eu nunca tinha me imaginado muito nessa posição. Então, eu fiquei meio surpresa, né, quando eu tive a experiência como mulher e gostei. Mas, assim, por um momento eu fiquei meio relutante por contar pra minha família e tudo mais. Quando eu fui contar pra minha mãe, eu estava mais desesperada que ela. E ela aceitou tranquilamente. Assim, eu lembro que eu estava chorando muito no dia. E ela falou assim, mas é isso só? Tipo assim, Seu tá, e muito. quem morreu, né? Porque eu que estava muito mal com aquilo, porque na minha cabeça eu estava decepcionando ela e tudo mais. Ela foi muito tranquila. Então foi algo assim, teve esse espaço de tempo de ficar meio relutante, assim, mas depois foi tranquilo. E aí, durante a vida, né, os preconceitos comuns que a gente sofre, já teve alguns episódios, mas como a minha família sempre foi uma base muito forte, eu não sofri tanto esse baque. Né, como eu vi amigas sofrerem quando não tinha Essa a rede de família, apoio, né? Sim. Você sente assim, Carol, que hoje, por se falar mais sobre isso, por isso estar sendo exposto nas mídias, na TV, novela, filme, tudo, né? A Netflix é bem legal que ela tem bastante filmes e documentários, essas coisas que refletem um pouco mais sobre o LGBT+, né? Mas assim, você pensa que essa expansão desse conhecimento, ele já promoveu alguma mudança na sociedade, em como as pessoas te tratam, lidam com você, né? Quando você expõe que você não é hétero, né? Você se classifica uma pessoa gay, qual que é o termo? Você ainda usa algum também termo pra se definir ou tanto faz? Porque tem isso também, criaram muitos termos pra se definir a sexualidade das pessoas Então, e o gênero, né? Eu confesso que eu nem entendo todos esses termos. Assim. É porque é Ninguém bastante entende. coisa, Eu acho que ninguém entende. nunca fui pesquisar muito a fundo, não. Mas eu não assim, se me perguntam, é lésbica, né? Aham. Assim, não fico me rotulando. Só que eu nunca trouxe isso pra mim como um rótulo. Sim. Eu acho que é muito mais... isso tudo facilitou, sim. Eu acho que hoje é muito mais tranquilo. Só que eu nunca trouxe isso como um rótulo de uma forma que eu também nunca quis ser lembrada por isso. Aham. No sentido assim, se eu estava vários lugares que eu já trabalhei, às vezes ninguém sabia. E nem Mas tem que não saber, era, não né? era porque eu estava escondendo, é Sim. porque pra mim é irrelevante. Exatamente, é legal. irrelevante, gente, né? Não Pra faz mim é diferença. irrelevante. Então, vários lugares que eu fui, se não me perguntam, eu não falo. Porque a pessoa heterossexual, ela não fica falando eu sou hétero. Sim. Então, por que eu tenho que ficar falando? Exato. E você, por algum momento, você sentiu que essa informação fez alguém agir de forma preconceituosa com você? Olha, em questão de amizade já. Mas em foi mais em amizade, de mulheres. O próprio preconceito de mulheres com mulheres. Geralmente é com mulher. mulheres. Os homens não, porque eles acham que eu sou um homem, né? Então, isso que eu queria saber. Já muda também a forma de tratar, então sim. você é um cara. Eu sou um cara, eu sou Os o cara caras ali. te dão mais, tipo, mais moral?
Conversam mais coisas, conversam coisas diferentes. Levam mais em consideração sua opinião e tal, porque na cabeça deles, né, só existe essas duas caixas e eles te colocam na caixa de igual. Na verdade tem dois tipos, né? Tem os que pensam assim, né? Consideram, porque me colocam na caixa, tipo, eu sou um cara. Então eles falam qualquer coisa como se eu fosse um cara mesmo. Sim. E tem os outros que já preferem diminuir e zoar de alguma forma, né? E tem os que sexualizam, não tem? Tem os que acham legal e acham que... Assim, eles veem como um desafio, né? Tem cara muito... Quer insistir, é isso que eu Só queria que saber isso, também. geralmente, pelo que eu reparei com amigas, é mais quando tem aquelas... as meninas que são lésbicas, né? Mas que são mais masculinizadas no sentido de aparência. Que se vestem mesmo, que gostam mais de se Identificam vestir. mais com o universo E daí, masculino. os caras gostam dessas meninas. Os caras gostam dessas meninas. É o desafio pra Olha. eles. Sim, toda vez que eu saía, eu tinha Interessante. uma das minhas melhores amigas, ela era realmente, assim, se vestia, assim, mais masculinizada, tinha cabelo curtinho e tal. E toda vez que a gente saía pra barzinho junto, só chegava homem nela. Nossa. Eu não sei se é algum Chocada. eu não sei se Eu é acho algum que é um- tipo de desafio, Eu né? Eu vou ali acredito tentar que- e tal. Eu Mas, sou foda. mas Quando ela com- me conhecer... É porque tem isso que eu queria saber também, se você já ouviu esse famoso... vamos lá. É porque nunca experimentou Não, com certeza. uma berinjela que ela por isso Que fosse se ela, boa. se ela experimentar, ela vai mudar de ideia. Não, com certeza. Alguém Essa aí nunca fez direito com várias, ela. várias vezes. Tanto que, como eu falei, eu tive os amigos que me tratavam como um cara e tive os amigos que eu sei que eles estavam só esperando a oportunidade. Então, mesmo. você acha Tem que... essas duas... Por causa desse fetiche e tal, você acha que as mulheres homossexuais sofrem mais ou menos que os homens homossexuais? Você consegue... Tipo, a sexualização da Não, relação de nesse mulher ficando sentido, com mulher. eu acho que elas sofrem menos. Menos, por ser um pouco mais aceito. Sim, porque isso até dentro da comunidade LGBT, né? É Aham. mais comum você ver duas mulheres se beijando na rua do que dois homens. Sim, verdade. Você vê duas mulheres andando de mão dada no shopping, mas é muito mais raro você ver dois Sim, homens. e no mundo dos esportes, você vê muitas Sim. mulheres assumidamente no MMA, tem a Amanda, tem várias que são assumidamente LGBTs, e homens não. Não tem um lutador que eu conheço, assim, que eu falei, que ele é assumidamente gay, que ele fala sobre isso. Não existe. E mulher tem várias. Na musculação, principalmente, se você vê, por exemplo, um cara, né, esses caras que... fisiculturistas, às vezes, que tem uma musculatura grande, aqueles caras grandão mesmo, assim, às vezes eles são homossexuais, mas, cara, você nunca descobre. Porque aí é um esporte bem preconceituoso em relação a isso, com os homens. Com as mulheres, nem tanto. Sim. Mas com os homens, sim. É difícil você ver um fisiculturista gay. Muito difícil. Não assumidamente também, pelo menos, né? Sim, é tudo em off, né? Aham. Tanto que eu conheço alguns aqui, assim, strongmans, Sim. powerlifters, caras muito não, grandes. A gente não quer dizer que ele tem que chegar e falar, oi, meu nome é tal e eu Mas sou é sexual. caras que Mas escondem pessoas mesmo. que escondem. A gente É. tá falando sobre pessoas que realmente escondem Eles porque acham que realmente aquilo escondem. é um... Né, Porque realmente, no caso deles, é um preconceito que vem muito mais pesado do que no caso das mulheres. Muito Sim. mais. E eu tenho uma pergunta polêmica. Manda ver, a gente gosta de polêmica também. E pessoal também, claro que se não quiser responder, fica à vontade. O seu primeiro orgasmo foi com uma mulher? Ou foi com um eu homem? nunca gozei com homem, gente. Nunca teve um orgasmo. E tem não muitas chegou mulheres perto de héteros gozar. que nunca gozaram com homem. Continuam héteros, exato. coitadas. E elas vão continuar nessa... Então, exato. né? Porque o orgasmo é uma coisa pouco atingível pelas mulheres, né? Isso é dado científico até. Então, assim, por isso a gente pergunta, você que chegou a experimentar dos dois lados, né? Se você teve um orgasmo já na sua vida e se em algum momento você sentiu que esse orgasmo, ele é de que forma que ele foi despertado pra você, porque existe muito tabu em falar disso, né? Então a gente tem que entender o porquê que as mulheres não têm orgasmo. Sim. Eu acho que, se tratando da mulher hétero, é porque o homem tá sempre preocupado com ele, né? Sim, é o que a gente pensa, que a gente acredita Eu que acho é que isso. essa A mulher justificativa. tem que servir, né? E o cara é só e ficar eu lá acho de que boa. se tratando de duas mulheres, não, né? As mulheres são mais cuidadosas nesse sentido, né? Elas estão nunca... Na verdade, as mulheres é um pouquinho o oposto, né? Elas estão sempre preocupadas Mais com o outro. que com ela. E aí, quando são duas mulheres, isso acaba fazendo um pouco mais de sentido, né? Sim. E eu acredito que seja por isso, né? No meu caso, eu nunca tive nem dúvida se isso tinha acontecido com homem, porque eu não gostava. Então, Sim. não tinha a Se tivesse acontecido, você ia disso- saber. não tinha De possibilidade disso acontecer. Tanto que eu já tentei ficar com um homem até bêbada pra ver se o problema era eu. Rolava. Sim. Eu realmente relutei em Você achou que acreditar. por muito tempo o problema era você? Por você não gostar, não sentir prazer? Ou de não ter É, orgasmo, né?
Na verdade, assim, eu tentei mais de uma vez, né? Eu fiquei com homem mais de uma vez porque, assim... Porque na primeira vez todo mundo fala que é sempre ruim, né? Aham, primeira E aí vez. a minha irmã falava, não, é porque foi a primeira vez. Você tal, tava não foi tal. tensa, você tava... Aí, assim, depois eu falei, bom, eu acho que realmente não é isso aqui, né? Não vai rolar. Então, assim, Esse aqui- o que despertou quando aconteceu com mulher, eu não sei. Assim, não sei definir, não. Mas eu tenho certeza que foi justamente por as duas pessoas estarem ali e não preocupadas não estou só preocupado comigo, em me satisfazer, né? Que eu acho que é o que acontece mais em relações héteros, né? Sim, Não é meu sim. lugar, local de fala, mas baseado na pouca experiência e nas minhas amigas héteros, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, cara, é importante a gente falar, né? Porque, querendo ou não, existe isso da gente estar aberto a explorar e se conhecer, né? Mas existe muito tabu também sobre a sexualidade da mulher, né? As pessoas, elas E querem... assim, eu não sei- realmente daí, essa parte, falando da parte dos homens, eu não sei porque eu nem tenho muitos amigos homossexuais. Mas a parte da mulher é complicado porque, da mesma forma, eu falei sobre a mulher se preocupar mais com o outro, mas existem mulheres que elas têm um padrão meio masculino Aham. também, nesse sentido. Sim. De agir assim, De na agir relação. assim e de ser. Eu não sei se é algo que tem a ver com as experiências dela ou. Não sei te explicar o porquê, mas isso com as mulheres acontece bastante também. De ter mulheres que têm um padrão mais masculino e às vezes a mulher não se identificou ficando com um cara. Ela vai ficar com uma mulher, mas ela ficou com uma mulher desse tipo. Aí ela não se identificou também. Aí ela fala, porra, eu sou assexual. Né? Aham. Mas às vezes foram só péssimas experiências. Sim, às vezes né? não tem a ver com a sexualidade de cada um, tem a ver com aquela pessoa específica que você se Por exemplo, relacionou, né? por exemplo, eu já tive relação com mulheres que não gostavam de ser tocadas. Nossa. Assim, que Isso, às vezes às preferiam vezes. ficar de roupa. Às vezes Sim. teve uma experiência legal. Com Então, certeza. aí são coisas que eu sei acho que lá. depende muito de cada pessoa, né? É algo muito individual que. Aí eu acho que até vale você ter outras experiências, né? E assim, a gente entende que existe um modelo, né, na forma de se tratar num relacionamento hétero, né? Então a gente tem o homem, tem a mulher, qual é o lugar da mulher, qual que é o lugar do homem, como o homem age, trata a mulher, como a mulher age, trata o homem nessa relação. Você pensa assim, pensa não, na verdade, né? Você vivendo uma relação que é gay, né? Você inclusive é casada, né? Casou, eu vi lá. E assim, nesse relacionamento, se existe uma estrutura diferente, né? Dentro da relação para que cada pessoa se posiciona, se muda alguma coisa desse modelo. Como que é pra vocês administrar o relacionamento de vocês, né? Sendo duas mulheres. Não, eu sendo mulher, ela sendo mulher. Não tem toda aquela troca, aquela relação de poder. Porque no caso do relacionamento hétero tem o poder, porque tem o homem, né? E o homem, ele é machista já porque ele foi ensinado assim. Ele foi ensinado qual era o lugar da mulher, qual era o lugar do homem. Então, quando ele entra num relacionamento, ele reproduz isso. É o primeiro choque dele. Eu acho que, assim, existem coisas naturais, às vezes, assim, e isso eu acho que num relacionamento lésbico ou num gay também, acho que existe. Eu tenho mais facilidade de lidar com coisas de casa e eu com coisas financeiras. Mas isso de acordo com... acho que a facilidade, cada um lida com as coisas, mas não há, por exemplo, no homem. O homem geralmente tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar da casa. Não é bem por aí. Eu acho que é do jeito que as coisas vão fluindo e vão se identificando, mas não existe um papel pré-estabelecido, assim. Eu acredito que seja um relacionamento que tenha um pouco mais de parceria, De né? equilíbrio, Sim. né? Eu acho que é a questão de equilibrar mesmo pra não pesar pra nenhum lado. O que eu acho que até existe às vezes, porque a gente tem esse padrão moldado, né, do relacionamento hétero. A mulher fica mais em casa, o homem trabalha, o homem tem que sustentar a casa e tudo mais. Mas, assim, também hoje em dia tá tão comum o oposto, né? Sim. Homens que... A gente tá saindo das caixinhas, finalmente. Então, acho que esse não existe, não. Mas, como tudo depende de cada um, já vi relacionamentos lésbicos assim, sim. Que uma pessoa, tipo, assumia um papel mais machista, digamos Que assim. aquela estrutura de poder do relacionamento Eu acho hétero que, se na verdade, reproduzia. eu acho que, na verdade, vai da criação mesmo. Porque eu entendo assim também, que pode acontecer da pessoa, no caso, não é o caso da pessoa que só se identifica em ser gay ali, né? Mas o caso da pessoa trans, né? Aí acaba que assumindo esse identidade de gênero
masculina que a sociedade tem, essa pessoa assume até a reprodução de alguns tipos de atitude. Então, não Pra significa... se autoafirmar, às vezes, também, né? Pra sentir, exatamente, pra afirmar que é aquele masculino, né? Então, que a gente faz uma consciência aqui, por que dessa pergunta, né? Porque a gente quer desconstruir essa visão, sabe? Que a identidade de gênero, ela está presente em todas as coisas. Quando, na verdade, a gente precisa sair um pouco da identidade de gênero e ver que todos somos seres humanos. E tá todo mundo aqui, né? Pessoas vivendo suas vidas, escolhendo estar numa relação ou não. Na verdade, assim, o lance ser homem ou mulher, ou o que se denomina, a pessoa queira se denominar, eu acho que vai ser irrelevante, né? Eu acho que sempre pesa mais a individualidade, a personalidade, a criação dessa pessoa do que qualquer outra coisa. Eu já não tinha como vir com essa criação mais moldada nesse sentido, porque a minha família, ela nunca foi o padrão, né? A minha mãe me criou sozinha, eu e os meus irmãos, trabalhando muito. A minha mãe não cozinha, ela se recusa. Ela acha péssimo, ela só come na rua, em restaurante. Sempre gostou mais de trabalhar, odeia fazer serviço de casa. Às vezes que ela teve relações com homens, né? Sempre eram os meus padrastos que estavam lá limpando casa e ela não estava nem lá. Então, assim, eu já não tive esse molde, Esse assim, modelo de relacionamento. Você não reproduziu um modelo de relacionamento, que é meio que inconsciente às vezes. Mas isso é legal, né? Porque acho que quanto mais a gente fala disso, mais fácil fica de entender que as regras e as escolhas somos nós que fazemos, né? De acordo com aquilo que a gente está disposto a viver ou não. Em tudo, né? Como você falou aqui, a escolha que você fez para mudar a sua vida, de transformar. No momento que você escolheu ou não fazer uso de anabolizante ou não, você estava consciente, fez uma escolha e está feliz com isso. Na escolha da sua sexualidade, sabe? Da sua identidade de gênero. Então, tudo isso é sobre você, sabe? E sobre estar confortável com você. estar confortável com o E que assim, você escolheu pra tua vida. E tem que ser uma escolha sua, não uma coisa que vem imposto. Isso quer dizer, porque assim, infelizmente, na sociedade de hoje, como a gente comentou, quando eu era gorda, tinha crítica. Quando eu tava magra, tinha crítica, hoje tem crítica. Exato. Então, a crítica sempre vai existir. Sempre vai É mais existir. fácil você sustentar a crítica quando a escolha foi sua, do que você sustentar a crítica por algo que você nem queria fazer. Né? Sim. Então, assim, talvez se você tiver ficar ali fingindo que você é hétero, por exemplo, quando você é homossexual, aquilo ali vai te custar tanto esse fingimento, às vezes compensa você bancar a sua escolha, né? E enfrentar o que tiver que enfrentar, porque pelo menos é a sua É o escolha. que você É real, que né? você É real. Sim. Não, e falando nisso, sobre as críticas, né? A gente tem um quadro aqui, que é Xota das Galáxias. Nosso quadro, que é para enaltecer mulheres, né? Que estão conquistando e estão sendo representatividade no mundo, né? E empoderando até, de certa forma, por estar ocupando lugares onde, às vezes, as mulheres nunca estiveram antes. Então, a gente traz nesse quadro mulheres que estão sendo referências, né? E levando isso, essa consciência da presença do feminino em todos os lugares. E conquistando, desbravando. Então, sobre os julgamentos, né? A Xota da Galáxia dessa semana, elas são mulheres famosas, né? E nem pelo fato delas serem famosas, elas o tempo todo também são vítimas dessas críticas. Então, não importa o que ela faça, não importa o ganho que ela tenha adquirido na vida dela ali, profissionalmente, historicamente, que sempre ela vai ser vítima de crítica. Então, pensar assim, que foda-se as críticas, seja você mesma e faz os seus corres, segue teus sonhos, que você vai chegar lá. O que importa não é o que as pessoas pensam sobre você, mas é as conquistas que você tá adquirindo pra tua vida e como aquilo gera pra você o bem-estar, a alegria, a realização, né? Então, Felipe, pode colocar a fotinha aí, por favor, da Anitta, que foi no Met Gala recentemente. Acho que é a segunda brasileira aí, né? Acho que a Gisele Bündchen foi a outra que tinha sido convidada, que é um evento muito famoso de moda lá, americano. Então, ela representou as brasileiras lá neste evento, lindamente. E a Bruna Marquezine, que é a nossa outra Xota das Galáxias de hoje, que está estreando um filme na DC, né? É um filme americano, produzido, né, lá nos Estados Unidos. E a DC é uma grande... Uma rede, uma rede, né, de quadrinhos, filmes que produz em massa isso e é também a primeira brasileira Muito que está famosa. no filme, em um filme dessa produtora, né? Então, parabéns aí a Anitta e Bruna Marquezine que estão representando e abrindo portas para nós, né, futuramente, né, para brasileiras. E inclusive a Anitta, ela é muito criticada. A Exato. Bruna Marquezine é hétero, pelo menos, né, aparenta Foi ser, se declara até onde a hétero. gente sabe, se não ela for. é hétero. E
Sim, sofreu muitas críticas pelo relacionamento dela com o Neymar. Sofre até hoje, o relacionamento já terminou há 15 anos e todo mundo ainda fala dela. Limita ela a isso. Isso, associa ela a ele, a fama dela. Tem gente que falou assim, ela só conseguiu esse papel porque ela foi namorada do Neymar e aí que conheceram ela lá fora do Brasil. O que é, mais uma vez, desmerecimento da mulher, das suas conquistas, diminuindo o seu valor pela presença, né, de um homem. Associando o talento dela a ele, né? Sendo que não, ela é atriz desde os, sei lá, 3 anos de idade, né? Todo mundo viu ela na TV desde muito pequenininha, então ela conseguiu chegar lá por causa do trabalho dela, por causa que ela fez um teste, e ela passou nesse teste e ela tá lá. Tem nada a ver com o Neymar, tem nada a ver com o relacionamento dela. E a Anitta sofre críticas, muitas críticas por causa da liberdade sexual dela. Exatamente. Ela é uma mulher que lida muito bem com isso e publicamente, ela não esconde nada, e a galera critica demais o trabalho dela, muitas vezes falando da sexualidade dela, ou da forma como ela lida com isso, sendo que ela é uma mulher solteira, que ela pode ficar com quem ela quiser. Se ela quiser ficar com 20 mulheres, ela fica. Se ela quiser ficar com 20 homens, se ela quiser colocar 40 mulheres, 40 homens e ficar com todo mundo, ela fica, gente. Exato. Ela é livre, entende? Isso. Dane-se a opinião dos outros. Entendeu? Então, são duas mulheres aí que sofrem muitas críticas, que são muito mais julgadas pelo seu corpo, pela roupa que veste, pelo cara que ela namora ou pela mulher que ela namora, do que pelo trabalho dela. E são duas mulheres fodas que chegaram lá através do trabalho, né? E que a galera ainda assim tem dificuldade de reconhecer e respeitar. A Anitta, eu acho, assim, eu não sei se já assistiram o documentário dela, Sim. né? Cara, eu acho, assim, ela fodástica, cara. Muito ela é foda. sensacional. Empresária. E é engraçado que, assim, muita gente nem sabe quantas línguas ela fala, né? Ela Tudo estuda que demais, ela faz, estudou sim. demais tipo pra chegar assim, lá. quem assistiu o documentário dela viu que ela não abre mão de realmente estar ali administrando tudo, assim, ela o tempo todo, Exato. né? O quanto ela é uma empresária, tipo, fodida. É ela que faz, né? Ela que faz tudo Sim. acontecer, mas nem, assim, tudo que ela é, parece que ninguém nunca vê, né? E eu eu- só descobri as línguas que ela falava quando eu fui assistir o documentário e tal. Mas isso nunca é noticiado. Não, só é noticiado com quem ela saiu, com quantos ela ficou Exato. e tal, né? Se ela tá com celulite ou não. Isso, celulite, falam muito do corpo dela, porque ela expõe bastante o corpo, então criticam muito o corpo. E eu vi um podcast dela recentemente, e ela falou sobre o fato dela ser reconhecida assim como grossa, como estúpida, como, sei lá, diversas críticas que fazem a respeito da forma dela administrar, dela querer estar presente, dela interferir diretamente. E aí falam que ela é mandona, coisas que nunca falam de homens. Tem homens que são assim e mas são é isso. admirados. O cara é o fodão. Ela, se ela é assim, ela é escrota, entende? Mas isso, assim, acho que é o mais... Eu até comentei no começo que muita gente me acha grossa também, né? Porque eu sou muito, assim, na parte do treino também, eu sou muito, você quer, você faz, se você não quer, então Você é não direta, faz. né? Assim, eu não tenho muito saco pra mimimi também. Sim. E se você não tá disposto, não faça. Eu quero tal coisa, mas eu não quero fazer o que precisa pra chegar lá. Então, se você não quer, não faz e é isso. Tchau A e bem. escolha é sua, né? E aí, tipo assim, tem muitos caras que são muito pior. Assim, Muito. falam coisas muito piores, mas isso nunca é um problema, né? Até no jiu-jitsu eu já vivi isso. Porque eu dou aula, eu tenho amigas que dão aula, e aí professoras que tiveram, às vezes, a mesma atitude do professor homem. O professor homem, ninguém falou nada, ficou quietinho. A professora teve a atitude de já tá lá no outro dia reclamando pro dono da academia. Olha, essa professora é muito grossa, ela é muito estúpida, ela tem que sorrir, ela tem que ser simpática, né? Ainda mais no treinamento, né? Que a gente sabe Sim. que é pra desenvolver disciplina. Você vai ficar passando o que a mão na menos você cabeça vai fazer do ali é sorrir. Como se a mulher sempre tivesse que estar sorrindo e agradando e Misa, que simpatia. Tá? Exatamente, Ai, eles nossa, não a gente estão tá aqui pra acostumados. agradar, é isso que eles acham. Eles não estão acostumados com mulheres em posições de poder. Exato. Esse é o problema, entendeu? Então, quando ela se posiciona, quando ela manda, quando ela pede algo, tá errado. Ela não tem pode algum- mandar, ela não pode ser a chefe, né? Exato. Na verdade, o pensamento ela não deveria nem ter chegado ali, né? Exatamente, Por não que era você nem tá pra ela aqui, estar aqui. Assim, num cargo de chefia ou numa posição, né, de destaque, não devia nem estar ali. E Geralmente, depois que ela né? chega, fica o boicote, né? Tentando tirar ela de lá o tempo todo, né? Tentando descredibilizar ela por diversos motivos que não tem nada a ver com a profissão dela, né? Acho Exato. que você vive isso, né? A gente vive isso. Exato, vive muito. Por isso que a gente tá falando disso aqui. E assim, Carol, a gente quer agradecer também, né, por você se abrir, sabe, falar abertamente sobre a sua história, sobre os seus processos, né? Muitas vezes, assim, a gente acaba se acostumando a se fechar mesmo, porque a mulher, ela é vítima de ataque de inúmeras formas, né? E acaba que a gente se blinda e não fica contando pra todo mundo, né? Falando pelos cotovelos o que a gente passou, deixou de passar pra chegar onde a gente chega.
Mas diferente de muitos homens que eu vejo contando papo até não querer mais, né? Mas que bom que também você estava disposta a se abrir e contar isso aqui. Porque outras mulheres, né? Homens também que às vezes quer mudar a mentalidade, quer ter um novo ponto de vista, possam ouvir o que a gente vive, saber os processos que a gente passa, que é diferente dos processos deles. E não é desmerecer os processos deles. É apenas comunicar, informar para as pessoas qual é a verdadeira realidade. Né? Assim como você pode até ter sido em algum momento vítima de haters, né, na internet, mas assim, para que essas pessoas também que estão lá te julgando, te atacando, possam saber o que você viveu, que não foi assim e que você tem muito poder, né, em relação às suas conquistas e que isso é importante também ser enaltecido, tá? Então, pra gente é um valor de informação, de conscientização e um valor imenso também pelas suas conquistas, a pessoa que você é. Você é merecedora de estar aqui e a galera poder ver a pessoa que você é e conhecer a sua história. Sim, eu agradeço pela oportunidade. No começo estava um pouco nervosa, depois flui. Tem coisas que são muito delicadas mesmo de falar. Eu acho que a interpretação hoje em dia também está complicado, né? Por isso que eu tento especificar bem o que eu estou querendo dizer. Eu já sofri sim, muito hate na internet, já fui denunciada por parte de treino, dieta, essas coisas. Eu não trabalho mais com nada que não seja da minha alçada e justamente por isso já tentei ajudar e me ferrei por gente tentando me derrubar através da internet. Fiquei sem Instagram porque eu não tinha psicológico para lidar com as críticas que vinham ali. Eu ainda não tenho, eu acho, mas estamos trabalhando, né? Mas o meu trabalho ali com o Instagram, que eu trabalho muito com consultoria online, ele é bem assim, aos pouquinhos, justamente porque é um ambiente muito tóxico. E é triste porque geralmente isso vem mais das mulheres. Sim. Então, justamente por isso, hoje eu tento, quando sou convidada para coisas assim, falar mais abertamente, porque eu acho que alguns assuntos precisam começar a ser falados, sim, principalmente anabolizante. Sim. É um tema bem polêmico, para que as mulheres comecem a entender, né, e a valorizar mais o processo também de outras mulheres, né? Pra gente trocar a crítica um pouco pelo elogio. Exato, com certeza. Eu tenho certeza que a sua história vai fortalecer, inspirar, ajudar, orientar várias mulheres que às vezes estão passando por os processos que você passou, né? Foi muito enriquecedor esse episódio, eu acho. Foi de muita informação e foi muito legal você ter se aberto realmente, assim, ter se exposto em prol de uma causa maior mesmo, assim, né? Que é ajudar outras mulheres a saírem desses lugares, às vezes, obscuros que elas estão pela sociedade ter colocado elas lá, né? De alguma forma. E agora é o seu espaço, o seu momento, né? Sim. Pode olhar para aquela câmera e falar, deixar o seu recado, falar coisas que você acha importante, uma mensagem, às vezes uma mensagem, uma doçura ou travessura, que a gente fala, né? Que é uma mensagem doce, de empoderamento, de incentivo, ou talvez também uma mensagem de um puxão de orelha das próprias mulheres, nos homens. Então, é o seu espaço para você deixar o seu recado aí. Eu acho que é mais o que eu já falei aqui, que a gente comece a encarar a atividade física como saúde mental, como qualidade de vida e entender que a estética é uma consequência e que é muito mais, principalmente para as mulheres, eu sempre falo isso no Instagram, que é muito mais divertido ser forte do que ser extremamente magra ou ser extremamente musculosa, com coxa grande. Quando você coloca como objetivo ser forte, se superar, as coisas acontecem magicamente. E a estética é uma consequência. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Eu acho que uma pessoa que é disciplinada num treino, ela vai ser disciplinada em tudo. Eu considero a minha mente muito forte hoje. Acho que para a pessoa me derrubar hoje, ela vai ter um pouquinho de trabalho. Porque os treinos me fizeram muito forte. E vou fazer um merchan, claro, né? Vocês vão postar no Instagram depois, com né? certeza. Acredito. Eu trabalho com consultoria online e atendo pelo estúdio, o Wilker Cruz, que eu já fiz um merchan aqui também, que tem um treinamento sensacional. E também com um treinamento particular, individualizado, para quem quiser, quem estiver disposto a treinar de verdade. Treino fofo não é comigo. Não passo a mão na cabeça de ninguém, não sou babá. Mas quem quiser se superar e treinar de verdade, eu estou sempre pronta. Treino é treino, entendeu? Tem que estar lá para treinar. Poxa, obrigada, viu, Carol? Obrigada a vocês. Mais uma vez. Obrigada, Carol.
E é isso, E é né, isso, gente? galera. A gente quer agradecer vocês. Manda aí pra gente feedback do que vocês gostaram do episódio. Que a gente volta semana que vem com muito mais pra vocês. Tchau, Tchau, gente. tchau, galera. Valeu.